Bom dia, pessoal. Feriado de São João aqui no Nordeste. Quero começar desejando um feliz São João a todos. Excelente festa para todo mundo. Aqui no Nordeste a gente comemora bastante essa data. Para quem está viajando, curta bastante. Para quem está em casa, fique aqui conosco que hoje o programa ele está recheado. Ele está com dois entrevistados, na verdade, que é o Rafael, psicólogo, que vai estar falando sobre depressão infantil. Isso mesmo. A depressão é uma doença que não acomete apenas adultos, acomete também crianças. Bom dia, Caroline. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo, ou pelo canal 36.2, pelo Facebook ou pelo YouTube. Você pode acompanhar também pelo aplicativo TVI Play. E é isso aí, vamos começar. Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Carol. Bom dia, Caroline, tudo bem? Bom dia. Com vocês, bom dia a todos que nos acompanham por este meio de comunicação tão importante para a nossa região. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês para falarmos de um tema muito importante, que é a depressão infantil. Sobretudo neste ano em que a psicologia comemora 60 anos como ciência e profissão. Excelente, Rafael. Prazer é nosso estar aqui com você, com um excelente profissional, que vai estar esclarecendo aí dúvidas, causas sobre a depressão infantil. Rafael, eu estava analisando aqui que o número de depressão em crianças na pandemia, ele cresceu em crianças de 6 a 12 anos, de 4,5% para 8%. Na sua opinião, por que a pandemia agravou os casos de depressão em crianças? Olha, a pandemia é um fator que, de uma certa forma, colaborou e vem colaborando, porque ainda estamos passando, né, por este processo pandêmico. Então, na verdade, esse ciclo de contato que foi interrompido, na verdade, esse distanciamento social, onde nós não estávamos preparados, com certeza colaborou para que cada vez mais as crianças elas sentissem um pouco essa questão do distanciamento social. Uma vez que as crianças elas estavam acostumadas a ter esse vínculo social com outros colegas, com outros amigos, então essa distância da escola, desses meios sociais, com certeza contribuíram para que as crianças elas sentissem ainda mais as suas emoções, os seus comportamentos um pouco mais aflorados. Perdão, pode continuar. Bem como também é importante ressaltar que o contato com os pais, com os cuidadores, ampliaram-se um pouco mais, uma vez que muitas delas não têm tanto contato com seus pais, às vezes vivem um período maior na escola, em creches, então isso também pode ter contribuído para que as crianças elas sentissem um pouco mais esses comportamentos. Rafael, a quantidade de tempo também que hoje as crianças estão passando em tablet, celular e etc., também tem colaborado para que eles tivessem esses problemas psicológicos? Sim, sim, com certeza. E isso é uma pergunta muito pertinente, porque eu sempre costumo dizer que a tecnologia ela costuma aproximar quem está distante e distanciar quem está próximo. Então, as crianças, com certeza, elas hoje estão muito envolvidas na tecnologia, até mesmo porque estamos na era da tecnologia. Então, essas crianças, elas passam muito tempo em celular, em tablets, em computador. E isso, de uma certa forma, vai afetando a saúde mental, cognitiva dessas crianças. A frustração também, né, Rafael? Que muitas vezes a internet, ela passa uma ideia de realidade que às vezes não condiz com a verdade, né? E aí muitas vezes aquela criança se frustra. Por exemplo, poxa, esse colega na minha idade, ele consegue fazer isso, mas eu não consigo. E aí ela acaba ali se espelhando, às vezes, em uma vida irreal, que é passada pela internet e se frustra com isso. Isso também pode ser uma causa da depressão nas crianças? Sim, sim. Podemos considerar essa frustração como uma causa muito importante, mas também, assim, essa questão dessa realidade em que elas vêm encarando. Porque, assim, muitas vezes nós entendemos que aquilo que está por trás das redes não é 100% a realidade. Então, na verdade, essas crianças muitas vezes se deparam com realidades que não é a realidade delas, mas que talvez elas gostariam que fosse. Então, a frustração ela pode sim colaborar para que a depressão infantil ela possa vir se desenvolver. Rafael, somos seres sociáveis, né? Principalmente o adulto ele tem a necessidade de ser, né, de estar ali com outras pessoas, mas a criança ela tem essa necessidade ainda maior. Você acha que agora voltando aí, diminuindo a pandemia e eles voltando ao antigo, o novo normal, né? A gente está acostumando a falar agora novo normal. Você acredita que vai minimizar mais esses problemas, né, nas crianças?
Por incrível que pareça, pesquisas recentes apontam que mesmo agora retornando às aulas, às atividades escolares, ainda há resquícios. Muitas pessoas com ansiedade, com a própria depressão infantil, as próprias crianças parecem-me que desacostumaram novamente e é um processo de readaptação. Então é um processo que nós estamos falando desse novo normal, mas que requer esse acompanhamento muito próximo dos pais, dos professores, bem como também dos profissionais qualificados para que trabalhemos essas habilidades socioemocionais com essas crianças. Com certeza. Rafael, para quem está aí nos acompanhando, explica para a gente quais são as causas para o pai, às vezes, diagnosticar que o seu filho está desenvolvendo ou até mesmo já está com uma certa depressão. Olha, na verdade, existem muitas causas, ela é multifatorial. Mas assim, nós podemos destacar 3 causas que são muito importantes nesse momento. Primeiro, a questão biológica, que é a genética. Se a criança ela tem um pai, uma mãe, algum familiar muito próximo que possui um transtorno de depressão, de ansiedade, ela tem propensão também a desenvolver. Claro que nós não podemos generalizar, dizer que se aquela criança ela tem ali um pai ou uma mãe depressivo, que também essa criança vai desenvolver. Mas a probabilidade é maior dela ter esse desenvolvimento da depressão. Mas também outra causa que é importante considerarmos é ambiental. Porque, na verdade, a criança ela está envolvida em vários ambientes, ela está inserida em vários ambientes que podem influenciar direto ou indiretamente também, colaborando para que ela desenvolva a depressão. Bem como dentro de casa, na escola, se essa criança sofreu bullying, se essa criança ela passa por uma situação de muita apreensão em casa, de muito estresse, ela pode também desenvolver a depressão. Bem como também as causas psicológicas. Se a criança ela passou por um processo de luto, sobretudo agora nessa pandemia, se ela passou por um processo de luto, de perda, se de uma certa forma ela perdeu não só pessoas, mas também um animal, se ela tem assim perdas significativas, com certeza isso pode colaborar para que ela entre nesse processo de depressão. Bem como também um abuso sexual, situações de estresse, tudo isso pode colaborar para que a criança ela desenvolva a depressão infantil. Rafael, estamos falando de depressão, mas os números indicam que não só a depressão foi diagnosticada em crianças, assim também como hiperatividade e outras questões assim relacionadas ao psicológico. Você acredita que o fato das crianças estarem em casa, mais tempo em casa, junto com os pais, né? Porque os pais em outro momento eles estariam trabalhando, aí com a pandemia está todo mundo em uma casa só. Você acredita que isso colaborou ou o aumento se deve justamente pela questão aí do não social mais das crianças, juntando com a questão da internet e etc. Na verdade, com certeza contribuiu e vem contribuindo. Porque um dos sintomas da depressão é justamente isso, o isolamento social. Então, quando essa criança ela passa a ter não um isolamento por livre e espontânea vontade, mas um isolamento forçado. Porque, querendo ou não, com a pandemia nós fomos convidados a estar em casa. Então, na verdade, essa criança, quando ela passa mais tempo em casa, tendo mais contato com seus pais, com as redes sociais, e até mesmo, como falei, na questão ambiental. Se esse ambiente é um ambiente estressor, com certeza isso vai colaborar para que a criança ela desenvolva ainda mais a questão da depressão infantil. Sim. Voltando um pouco na minha pergunta, só para eu conseguir entender melhor. A questão dos pais em casa e as crianças junto. Você acha? Porque assim, essas crianças talvez já teriam algum indício de algum problema psicológico. Não chegou, normalmente depressão, tanto em adulto quanto em criança, não chega da noite para o dia. Então, assim, os números aumentaram. Mas foi devido aos pais conseguirem diagnosticar, porque são os pais que diagnosticam. Até também tem os professores, né, que acabam sinalizando. Você acredita que teve esse olhar ou você acha que não? Que realmente só aumentou o número de crianças indo ao psicológico devido exclusivamente a essa questão ambiental que você falou, a questão me fugiu aqui agora na memória, gente. As três condições que você citou, né? Genética, ambiental e psicológica. Então, você acredita que são só essas excluídas? Não, na verdade, assim, como eu falei, é uma causa multifatorial. Existem muitos fatores. Eu dei destaque a essas 3 porque, na verdade, vai englobar o ser humano como um todo.
Mas, assim, essa presença desses pais por mais tempo, se você olhar também nos sintomas da depressão infantil, nós vamos entender por meio de pesquisas que a rejeição é um grande sintoma. Porque, na verdade, é aquela questão da presença com ausência. Porque hoje nós percebemos um pouco que, claro que não em todas as famílias, mas na maioria, se a criança chora, pega, toma o celular. Se a criança simplesmente ela começa ali a passar por algum momento, estressou, pega o tablet. Então, simplesmente, nós vamos percebendo que há uma questão de uma carência afetiva, que também Sim. pode colaborar. É a presença de pais, mas, ao mesmo tempo, essa ausência. Porque o que é que esses pais estão fazendo com essas crianças? Será que eles estão realmente percebendo que essa criança está adoecida? Será que realmente, como você coloca, foi só a pandemia? Ou será que essa criança já vinha passando por um adoecimento e a família, a escola, as pessoas, de uma certa forma, não vinham observando, não vinham prestando atenção? Até mesmo porque o diagnóstico é muito difícil. Por se tratar de criança, o diagnóstico é muito complexo. Então, talvez esses pais eles não tenham esse olhar realmente. E até mesmo porque, assim, a criança, na fase do desenvolvimento, ela tem vários comportamentos que é característico da idade. Então, o que é que acontece? Se uma criança ela está um pouco estressada, o que é que o pai ou a mãe geralmente vai assimilar? Ah, é birra. Exato. É apenas uma birra. Então, não presta atenção a esses sinais. Geralmente pode achar que é simplesmente algo natural da infância. Então, talvez esse contato com os pais pioraram a situação das crianças ao invés de melhorar. Sim. Até mesmo pela questão aí de fazer o gosto, né? Fazer o gosto, você não vai estar prevenindo a depressão infantil, como bem falou o psicólogo. A criança está ali chateada, você pega um celular e acha que está fazendo bem. Não. Porque tudo faz parte da fundamentação da criação da criança, né? Para o psicológico dela, o meio que ela vive e o ensinamento que os pais proporcionam vai formar o psicológico daquela criança para o futuro. Então, fazer o gosto, que fique bem claro, não vai estar prevenindo o seu filho aí de desenvolver uma depressão. Rafael, uma dúvida que eu acredito que o pessoal que está assistindo deve ter é a seguinte. Quem aí está assistindo e se identificou e acha que o filho possa ter a depressão infantil, como lidar com essa criança? Isso é muito pertinente porque, na verdade, assim, a maioria das pessoas não sabe como lidar. Sim. Como eu falei, que a criança ela tem o seu estágio natural, ela tem alguns comportamentos que é natural mesmo da criança na fase do desenvolvimento. Mas assim, quando nós percebemos que essa criança ela está um pouco mais estressada, quando essa criança ela está apresentando comportamentos que na verdade não são comportamentos normais da Sim. infância, então é momento da gente começar a observar. Então o acolhimento é muito importante em primeiro momento. Tá? Essa proximidade, essa escuta, respeitar as emoções dessa criança, tentar ser um pouco mais próximo, tentar acolher. Porque, na verdade, a criança, quando ela externa os seus sentimentos, ela não quer ser repreendida. Com certeza. Ela quer, na verdade, ser apenas ouvida, escutada, compreendida, para que ela possa, assim, expressar os seus sentimentos, ou até mesmo as situações que têm sido angustiantes. Nesse caso, é possível, então, fazer um diagnóstico precoce, principalmente para aquelas pessoas que convivem com a criança que apresenta os sintomas, né? Sim. E como prevenir? Existe uma maneira de prevenir a depressão em crianças? Sim, com certeza. Existe um meio de prevenção e isso é muito importante quando nós começamos a acompanhar um pouco mais de perto, quanto pais, quanto cuidadores, quanto responsáveis. Isso é muito importante. Estar observando tanto a questão emocional como comportamental desta criança. Se essa criança ela começa a se isolar, se essa criança ela começa, de uma certa forma, a sentir uma tristeza, e muitas pessoas acham que depressão é só tristeza. Não. A depressão ela está para além da tristeza. E não é uma tristeza comum. Porque é comum sentirmos-nos tristes em algum momento da vida. Mas Sim. nós estamos falando de uma tristeza persistente. Ou seja, se essa tristeza ela persiste, juntamente com outros demais sintomas, com certeza é o momento da gente começar a observar e ter um cuidado maior para com essa criança. Então, observar esses comportamentos, observar as emoções, os sentimentos, a forma como essa criança vem se comportando, isso é muito importante para um diagnóstico precoce. Rafael, o pai e a mãe, né, o responsável ali pela criança, claro que elas vão entender, né, ver uma criança e acreditar que ali são comportamentos que talvez esteja fora do padrão,
né? Mas eles não são profissionais. Qual profissional eles devem recorrer e quando? Olha, a mesma coisa da depressão infantil para outros transtornos, o tratamento geralmente, na maioria das vezes, é multidisciplinar. Mas assim, em primeiro lugar, ele deve procurar um psicólogo, porque o psicólogo ele pode, na verdade, fazer esta avaliação, bem como também um pediatra, um neurologista, são profissionais capacitados para nesse momento avaliar, intervir e até mesmo fechar um diagnóstico de depressão. Ressaltando também que, como eu falei no início, é muito complexo, porque na verdade não é tão fácil diagnosticar uma criança com depressão. Nós não podemos fechar apenas em sintomas isolados. É necessário que haja ali 5 ou mais sintomas para que o diagnóstico ele seja completo, segundo o DSM, que é o nosso manual diagnóstico para a depressão e outros transtornos. Mas também uma criança, ela não precisa ter depressão para ser acompanhada por um psicólogo, né? É importante também a gente até ressaltar isso, Exato. né? Sobre a questão do preconceito que ainda se existe em relação ao psicólogo. O que você diria para os pais que ainda têm esse preconceito e ainda acha que não, só vou levar o meu filho para o psicólogo se ele for diagnosticado com alguma coisa do tipo? Na verdade, Caroline, é muito importante saber isso, porque o preconceito ainda existe. Hoje nós já avançamos muito, muito, muito mesmo. Nós conseguimos avançar, conseguimos quebrar o tabu, conseguimos desmistificar várias questões, mas assim, existe sim ainda esse preconceito, porque as pessoas acham que psicólogo é coisa para loucos, né? Exato. Para os intitulados como loucos. Mas assim, hoje é tão normal ir ao psicólogo como procurar qualquer outro profissional. Então, assim, é importante cuidar da saúde mental desde a infância, porque hoje, se nós analisarmos bem, nós temos adultos adoecidos. E onde começou esse adoecimento, na maioria das vezes? Na infância. Muitos problemas, acredito eu, que poderiam ser evitados hoje em adultos se eles tivessem feito esse acompanhamento durante o período da infância. A questão do sedentarismo e também a questão da alimentação, que quando as crianças estão em casa, normalmente eles comem bastante besteira. Eles corroboram também para afetar aí uma possível depressão? Sim, sim. Inclusive, manter hábitos saudáveis é muito importante. Sim. Porque, na verdade, a alimentação ela vai colaborar, sim, né, no quesito da depressão. Porque na depressão não é só coisas psicológicas que estão ali presentes, mas também existem causas orgânicas na depressão. Então, a alimentação, ela pode também influenciar? Sim. Então, manter um hábito alimentar saudável, isso é muito importante. A prática de exercício físico também é importante. Até mesmo porque na depressão está presente a ansiedade. Então, se a ansiedade está presente, existe uma forma de redução. Claro que não vamos generalizar que seja só o exercício físico, mas o exercício físico ele vai ter uma grande contribuição para ajudar, não só na depressão, mas também em outras patologias. Pessoal, como o psicólogo Rafael bem falou, psicólogo ele não é só para louco, viu? O psicólogo, na verdade, ele vai cuidar da sua saúde mental. Todas as pessoas, elas devem sim ter o acompanhamento psicológico a partir do momento que elas convivem com outras pessoas, convivem com críticas, convivem em ambientes sob pressão. Inclusive, muitas doenças, elas podem ser retardadas com atendimento psicológico, porque é aquele negócio, se a mente adoece, o corpo adoece. Então, você pode sim estar retardando problemas grandes apenas com acompanhamento psicológico, cuidando da sua saúde mental. Então, Rafael, para o pessoal de casa entender e até aqui para a bancada entender também, me explica como funciona o tratamento, o passo a passo de uma criança que ela está em uma depressão excessiva, ela já está em um grau alto de depressão, como funcionaria esse tratamento para retardar, né? Tem cura? Sim, na verdade, o tratamento ele se dá de forma, como eu falei, multidisciplinar, se necessário for. Mas assim, o acompanhamento é feito com o psicólogo e esse psicólogo ele vai, de uma certa forma, intervir. Ele vai procurar meios e ações para ajudar essa criança. Tem tratamento à depressão e, como eu disse, ela pode ser, sim, ali trabalhada quando o profissional ele se coloca à disposição desta criança, juntamente com a família, com os ambientes em que ela está inserida. Então, com certeza, o tratamento, inicialmente, primeiro é o contato com os pais.
porque até mesmo por se tratar de criança, nós precisamos de autorização, segundo as normas éticas do Conselho. Então, Sim. nós vamos ali ter esse contato com os pais que vão relatar a demanda. Em seguida, também, nós vamos dar algumas orientações e depois vamos ter contato com essa criança. E, nesse momento, nós vamos, então, fazer ali algumas práticas interventivas próprias da psicologia para que essa criança ela tenha um tratamento adequado. Lembrando que, por se tratar de criança, nós vamos usar mais técnicas lúdicas, a brincadeira, o brincar, que é muito importante também nesse momento, uma vez que ela não consegue por si só expressar as suas emoções. Bem como também algumas técnicas, alguns testes psicológicos serão aplicados para que essa criança consiga ali demonstrar e até mesmo fechar um diagnóstico. Uhum, perfeito. É só ressaltando aqui que, inclusive, o termo louco para falar sobre pessoas com problemas neurológicos nem é mais permitido, tá, gente? Então, aí não vai inventar de chamar a galera que anda em psicólogo ou psiquiatra de louco, não, viu? Na verdade, as pessoas, elas têm essa impressão, né, que psicólogo é para louco, mas não. Qualquer pessoa com problemas, possivelmente causas mentais, né? E todo mundo está predisposto a desenvolver algum. A partir do momento que você convive em sociedade, convive às vezes num trabalho em um ambiente sob pressão, ou até mesmo está lidando com algum tipo de frustração, algum tipo de luto, você está propício a desenvolver um problema psicológico, né? Então as pessoas, retificando, que inclusive eu falei, né? Que as pessoas têm essa impressão de que psicólogo é para louco, não. Psicólogo é para pessoas com problemas psicológicos e também pessoas que não têm problemas psicológicos, mas quer retardar, não quer desenvolver, quer prevenir, né? Antes prevenir do que remediar. E o psicólogo, ele serve também para isso, né, Rafael? Sim. Você sente também que a questão do sexo feminino ou masculino, ele também corroboram? Um exemplo, mulheres, elas sofrem mais depressão na fase adulta. Você percebe que também na fase infantil são as meninas ou não? Isso ainda não é confirmado? Sim, já existem pesquisas do desenvolvimento humano que comprovam que hoje a depressão infantil ela está mais presente em mulheres do que em homens. Então, o público é mais feminino. Na verdade, ainda se questionam fatores genéticos, fatores ambientais, Hormonais. causas psicológicas, hormonais, neurológicas. Então, na verdade, ainda é um processo em pesquisa, até mesmo por ser um tema não tão recente. Mas os estudos ainda continuam em relação à depressão infantil, porque até mesmo é muito precoce falar logo de depressão no sentido de uma criança que apresenta só um comportamento, Sim. que é, às vezes, considerado anormal na infância. Mas hoje a gente pode até se questionar o que é o normal, e o que é esse patológico, o que é, na verdade, essa loucura que as pessoas falam e o que é essa sanidade. Exato. Então, na verdade, nós precisamos nos questionar, E eu sempre costumo dizer, vai ao psicólogo, não quem tem problemas, porque problemas todo mundo tem. Vai ao psicólogo quem quer solucionar. Exatamente. Buscar meios e caminhos para solução. São quantas sessões necessárias para você conseguir diagnosticar uma criança com depressão? Olha, hoje não se há uma quantidade específica de sessões. O profissional é quem vai avaliar. Tem muitos profissionais que com uma sessão ele consegue identificar. Vai muito da sua abordagem, vai muito da forma de intervenção. Ele consegue diagnosticar tranquilamente com uma sessão. Mas tem profissionais que vão exigir um pouco mais. Eles vão querer mais de uma sessão. Então não existe um número. Isso é livre de cada profissional, de cada abordagem, de cada escola de pensamento que a psicologia nos oferece. Então vai depender muito de que linha ele segue de pensamento para avaliação. A duração também, ele vai depender de profissional a profissional. Depois que a criança é diagnosticada aí com depressão, tem uma quantidade assim de até tal ano, até quando ela chegar em tal ano, ela não precisa mais ou eternamente aí ela vai precisar de um conselho psicológico aí depois desse diagnóstico. Na verdade, assim, não existe um tempo determinado. Depende muito na abordagem, porque a psicologia ela tem muito disso, de abordagem. Hoje a abordagem de terapia cognitiva comportamental, ela fala que para o tratamento de depressão, nos casos de depressão, pode ser utilizado 12 sessões ou mais sessões, mas geralmente para ter bons resultados de 12 a 16 sessões, para que tenhamos assim um resultado efetivo, um resultado bom.
Só que, porém, depende muito, né? Geralmente, por se tratar de um tratamento com crianças, o tratamento é a longo prazo. Geralmente, eu não costumo estipular, olha, em 12 sessões, até mesmo porque nós estamos tratando-se do ser humano. Exato. Né? Então, nós temos aí uma complexidade muito grande. Tem crianças que vão conseguir se identificar, formar uma aliança terapêutica e trazer logo a sua demanda. Mas tem outras crianças que, a depender da causa que levou à depressão, vai demorar um pouco mais de tempo. Né? Sobretudo se for algo traumático, para que ela demonstre, vai requerer um pouco mais de tempo. Cada caso vai variar, né, de acordo com o quadro clínico e de acordo com o que essa criança passou para desenvolver esse determinado problema. Você, psicólogo, atende muitas crianças chegam ao seu consultório, muitas com depressão. Você tem algum caso assim que você pode dar um exemplo para a gente? Claro, sem citar o nome da criança. Sim, sim, até mesmo por questões éticas. Isso. Mas assim, eu percebo, não só na prática clínica, como também na prática escolar, que tem crescido cada vez mais esse número. E assim, se nós avaliarmos muito a questão do discurso dessas crianças, elas vão trazer, sobretudo, isso me chamou muita atenção, a questão da rejeição. Isso é muito forte. Geralmente, não só a rejeição, mas também questões de abuso sexual. Isso também é muito forte, é muito presente na vida dessas crianças. Mas também a questão de perda, às vezes de algo ou alguém significativo. Geralmente perder um animal de estimação, geralmente está vivendo um processo de luto pela perda de um ente querido, de algum familiar. Às vezes também o desânimo e o desinteresse para os estudos. Também aparece muito recente isso nas crianças. Então, assim, é algo que nós conseguimos notar que há uma complexidade e uma variedade. Porque, na verdade, como eu disse, não é uma causa única, específica. Mas cada criança, de acordo com sua história de vida, de acordo com seu contexto, ela vai trazer, sim, algumas causas que podem ser as mais variadas. Qual a idade média, assim, que você tem percebido que tem aumentado os casos? Olha, hoje, geralmente, segundo algumas pesquisas que eu venho realizando a nível escolar, eu percebo que crianças entre 9 a 15 anos, na verdade, já entrando em uma fase aí, né, da adolescência, Sim. é quando vem, assim, desenvolvendo um pouco mais a questão da depressão infantil, a partir dos 9 anos. Mas é claro que existem crianças também com menor idade, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela vai dizer que a partir dos 4 anos já é possível fazer um diagnóstico, só que, porém, há um fator que essa criança ela vai ser trabalhada somente com psicoterapia. Não vai entrar uma questão medicamentosa. A partir dos 9 anos, sim. Aí nós vamos pensar, depender do grau da depressão, se podemos encaminhar essa criança para um acompanhamento também medicamentoso. Na escola, quem procura os seus serviços, é a própria escola ou são os pais que eles percebem que tem algo diferente, comenta com a direção e a direção te encaminha? Ou é a própria direção que já faz esse encaminhamento e depois vocês retornam para os pais? Às vezes, geralmente, na maioria, os professores que sinalizam. Eles sinalizam que a criança está apresentando algum comportamento. E aí, na verdade, esse comportamento ele vai ser avaliado. Na verdade, na escola nós não realizamos a prática clínica. Mas se nós percebemos, avaliamos ali no primeiro momento que essa criança ela precisa, na verdade, de um acompanhamento com o psicólogo ou com outro profissional, nós referenciamos, nós encaminhamos para um profissional fora da escola. Na escola nós realizamos, às vezes, trabalhos em grupos, oficinas terapêuticas, que possam ali ajudar a criança a tratar, de uma certa forma, a sua dor ou até mesmo aquele comportamento que vem passando. Eu pergunto isso porque, assim, tem muitos pais que eles não têm condições de pagar um psicólogo. Então, assim, eles percebendo na sua casa que há alguma coisa diferente na criança e sabendo que na escola que ele estuda tem um psicólogo, ele pode ir até esse psicólogo ou a direção, conversar sobre essa situação da criança e encaminhar, fazer com que você venha fazer sessões com essa criança? Sim, na verdade pode ser. Eles podem procurar e eles podem também não só procurar, mas também eles podem procurar outros tipos de serviço, porque hoje, em algumas cidades, é muito bem efetivo a questão do psicólogo no SUS. Sim. Então, na verdade, CRAS, CREAS, eles não realizam atendimento psicológico, clínico, mas eles fazem o acolhimento e referenciam.
Mas hoje, nos postos de saúde, na maioria das vezes, nós temos psicólogos que estão ali oferecendo esse serviço para aqueles que não podem pagar o serviço particular. Como você bem ressaltou, Carol, inclusive a gente vê aí a importância, né, de ter um psicólogo na escola, de toda escola ter um profissional em psicologia para atender. Porque muitas vezes a escola ela tem demandas que vai além ali do professor, da direção, aquela criança ali que ela tem um acompanhamento psicológico na escola, às vezes tem um problema com um coleguinha ou até sofre bullying. A escola já tendo um psicólogo, eu acredito que já vai retardar e prevenir uma depressão infantil, por exemplo. Isso não existe uma lei, eu acredito, para isso. Existe? Existe. Me conte aí um pouco, Foi Rafael. aprovada, inclusive, recentemente, essa lei de psicólogos Sim. e assistentes sociais na escola. E hoje nós percebemos que, na maioria das vezes, está funcionando, está dando certo. Graças a Só Deus. que ainda tem muitas escolas, muitos lugares que estão resistentes, né? Porque colocar um profissional dentro de um ambiente escolar é um recurso a mais. Né? Sim. E por se tratar de um recurso, tem custos. Então, muitas vezes, ainda não é a nossa realidade total, 100%. Mas nós conseguimos já, em alguns municípios, fazer com que essa lei ela viesse ser cumprida. Então, nós conseguimos aí, hoje é uma vitória e um êxito ter profissionais psicólogos e assistentes sociais na escola. Excelente, eu dei até uma pesca aqui, é a lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Prevê que as redes públicas de educação básica contarão com serviços da psicologia e do serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. Então, é bom aí as escolas, né, tanto rede pública, acredito que rede particular também, ambos se atentarem aí que a lei ela foi estabelecida em 11 de dezembro de 2019, lei 13.935. Eu não tinha conhecimento, acredito que muitos aí que estão acompanhando também não, mas agora já para nível de informação e até mais conhecimento, que a gente já tem essa lei que cobre, né, cobre os profissionais de psicologia e também os pais, que às vezes colocam a criança em uma certa escola, a mensalidade muitas vezes até alta e não tem um acompanhamento como esse. Aqui em Itabuna, você já tem visto alguma escola que faça esse tipo de acompanhamento? Aqui, na verdade, com certeza existem escolas, Sim. mas até então não chegou ao meu conhecimento. Sim. Mas com certeza eu acredito que tem sido muito efetivo aqui, até mesmo porque eu tenho colegas profissionais que atuam na área e que atuam em algumas escolas aqui no município. Rafael, quais são os lugares que você hoje você trabalha? Que você pode falar, se for caso de escola? Sim, olha, hoje atualmente eu não atuo na escola. Hoje meu contexto mais é clínico e clínica particular. Hoje eu atuo aqui mesmo na cidade de Itabuna, na clínica Levemente, e atuo também na cidade de Guararema, pelo TS Fitness, que é o Centro de Saúde Multidisciplinar. Mas hoje, particularmente, eu só trabalho mesmo na clínica particular. Mas também estou inserido em alguns Sim. momentos na escola, aonde é necessário, porque eu também sou psicopedagogo. Então, assim, eu atuo onde for necessário, jornadas pedagógicas, em palestras, em alguns momentos, quando convidado e solicitado, eu sempre me coloco à disposição para ajudar. Até mesmo porque a psicologia, ela traz algumas resoluções sobre a questão do voluntariado. Exato. Que também é muito importante. Não é que essa criança chegou lá no meu consultório e a família não tem condições, que eu não vou dar uma assistência, não vou dar uma orientação, não vou dar um encaminhamento. Claro que sim. Porque, na verdade, nós estamos prezando, em primeiro lugar, a vida e a saúde do ser humano. Sim. Então, isso é muito importante também deixar claro, né? Que o psicólogo, ele precisa também dar essa assistência na medida do seu possível. Excelente, é bom mesmo desmistificar isso de que psicólogo é para rico. Não, psicólogo eu acredito que é para a pessoa que está precisando e procurar o profissional vai fazer de tudo para poder suprir ali o atendimento. Inclusive, Rafael, para quem está assistindo e quer te encontrar, você pode estar falando aí o seu número para contato, seu Instagram e ressaltando novamente os locais que você atende, por gentileza. Pronto, hoje então, assim, né, por alguns critérios éticos, na verdade, eu vou citar algumas clínicas onde eu atuo, né, vou deixar também as minhas redes sociais, sem muitas informações, sem muitos detalhes, né, por conta dos critérios éticos da psicologia. Mas hoje eu atuo aqui em Itabuna, no módulo Center, pela clínica Levemente,
Eu atendo também, como eu falei, na cidade de Buerarema, pelo TS Fitness, no Centro de Saúde Multidisciplinar. E, assim, as minhas redes sociais, hoje, o meu Instagram é @psicólogo Rafael Maurício. Eu tenho um Facebook, que também é Rafael Maurício. Quase o povo não usa, mas ainda existem pessoas Sim, que acessam com o certeza. Facebook, então, Rafael Maurício. E, assim, lá vocês terão alguns links que vão direcionar para o meu contato, certo? Então, assim, por questões éticas não deixarei o número, Excelente. mas, assim, lá nas minhas redes sociais vocês terão acesso aos meus contatos. Eu estava até observando, Rafael, nas suas redes sociais, que você faz atendimento presencial e atendimento online. Como é que funciona esse atendimento online? O atendimento online, nós seguimos, né, segundo os critérios da resolução da própria psicologia, que pode ser realizado tanto pelos meios de comunicação, né, que nós podemos utilizar o WhatsApp, nós podemos utilizar o Zoom, nós podemos utilizar o Meet. Então, esse atendimento ele vai ser feito obedecendo os critérios éticos da profissão também, o sigilo profissional, data, horário marcado. Nós vamos, assim, preencher todos os requisitos do atendimento presencial. A diferença é que será de forma online. Mas, assim, a questão da documentação, a questão de todo esse estabelecimento de contratos é realizado para que o atendimento online ele possa, assim, acontecer. Lembrando também que o profissional ele precisa estar apto para o atendimento online, porque nós obedecemos à resolução e precisa de uma aprovação do Conselho Regional de Psicologia, autorizando que esse profissional ele esteja ali, sim, no exercício ético da sua profissão, realizando esses atendimentos online. Excelente. Você tem atendido só criança ou você atende adultos também? Eu atendo crianças, adolescentes, adultos. Então, todas as faixas etárias, né? É. Ó, excelente. Eu quero agradecer, Rafael, pela sua entrevista. Foi excelente, tá? As respostas esclarecedoras. E para quem está aí em casa, que se identificou com algum desses sintomas, ou identificou que o filho possa ter depressão, ou possa estar desenvolvendo, pessoal, procura um acompanhamento psicológico, tá? A gente pode retardar, prevenir e curar. É uma doença que tem cura. Agora eu vou estar chamando Dona Raquel Rocha, nossa querida psicóloga. Ela vai estar aí falando sobre inteligência emocional. Espectadores do TVI News, hoje vamos falar sobre inteligência emocional. E o que seria essa tal inteligência emocional? É a capacidade de equilibrar razão e sentimento. Falamos de inteligência emocional porque não existe uma só inteligência, elas são múltiplas. Gardner classificou as inteligências em 7 categorias: matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal e interpessoal. Essas duas últimas juntas formam a inteligência emocional. Essa inteligência, a emocional, ela pode ser dividida em 4 domínios. Primeiro, conhecer as próprias emoções, saber lidar com elas, reconhecer as emoções do outro e saber se relacionar com os outros. São características de quem tem alto coeficiente emocional as seguintes capacidades: lidar com frustrações, decifrar adequadamente, responder aos estímulos percebidos, organizar grupos, negociar soluções, capacidade de se relacionar com pessoas, de entender e ser entendido. As pessoas com alto coeficiente emocional sabem aceitar as singularidades e defeitos dos outros. São pessoas espontâneas, que riem muito e conseguem fazer os outros rirem. Elas conservam o otimismo, são persistentes, possuem objetivos e comemoram suas conquistas. Profissionais com baixo coeficiente emocional são rígidos, têm dificuldades para se adaptar às mudanças, dificuldade também em se relacionar com colegas. Normalmente são pessoas que sempre criticam os outros e o fazem de forma inadequada. São pessoas que não sabem ouvir e sempre culpam os outros quando algo sai errado. O indivíduo, de uma forma geral, é sustentado por 4 pilares: familiar, social,
profissional e casal, que é o pilar amoroso. É necessário que esses pilares estejam fortalecidos para que ele consiga crescer, ser bem-sucedido e feliz. Fazer o que se gosta nos leva a um estado de fluxo que ocorre quando perdemos a noção do tempo, quando estamos tão envolvidos e sentindo prazer em uma atividade que esquecemos as outras coisas, no hibridismo de concentração e relaxamento. É o contrário de preocupação. O domínio da inteligência emocional envolve a autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer suas próprias emoções. A autogestão, que é a capacidade de gerenciar essas emoções, identificadas justamente na autoconsciência. Envolve ainda a consciência social, a capacidade de administrar relacionamentos. Assim como o primeiro e o segundo requisitos estão relacionados, os dois últimos também estão, pois a administração das relações dependem do conhecimento e da empatia com o outro, com este outro que nós estamos nos relacionando. As emoções básicas do ser humano são 4: raiva, medo, alegria e tristeza. Adler pontuou que as emoções humanas podem ser divididas em 2 grupos: as conjuntivas, que são aquelas que unem as pessoas com afeto e alegria, e as disjuntivas, que são aquelas que nos afastam do convívio social, como a tristeza, o medo, a raiva. As emoções podem ser ainda inatas, ou seja, existentes desde o nascimento, influenciadas às vezes geneticamente, mas são acionadas por estímulos circunstanciais do presente. E também nós temos as emoções apreendidas, que são programas socialmente apreendidos que podem ser acionados também por estímulos passados. É importante a gente saber sobre a inteligência emocional, porque dela depende toda a nossa capacidade de relacionamento, da gente não se aborrecer com as pequenas coisas, da gente evitar conflitos desnecessários. Às vezes, em uma situação, um simples pedido de desculpa resolve, acaba ali um problema que, se você não tiver essa inteligência emocional para acabar esse problema de uma forma muito simples, ele pode durar anos, levar a um desgaste tremendo, a aborrecimentos, a processos judiciais e preocupações e tudo isso que envolve um problema mal resolvido. Então, use sempre a inteligência emocional em todas as situações da sua vida. Tente compreender o outro, tente ser compreendido, tente dialogar, aprenda a dialogar com o outro, principalmente aprenda a escutar. As pessoas falam muito e escutam pouco. Ou então escutam já querendo rebater, já pensando de que forma eu vou contra-argumentar. Escute para compreender e depois também exponha o que você sente, exponha o seu ponto de vista, porque é assim que as relações acontecem de forma saudável, de forma positiva, sem conflitos desnecessários, para que você possa ter uma vida feliz, uma vida saudável e tendo boas relações. Nós somos seres inerentemente sociais, nós não vivemos sozinhos. Por isso, a inteligência emocional é tão importante. Isso mesmo. E agora vamos com a notícia. Foi decretada a prisão preventiva do empresário Tarciso. Ele que foi acusado, né, de atropelar e matar a dentista. A justiça decretou a prisão do empresário Tarciso Romero Santiago Aguiar, morador do bairro Góes Calmon, em Itabuna. Ele é apontado como autor do atropelamento que resultou na morte da dentista Ranitla, de 23 anos de idade. O acidente ocorreu na BR ali, né, 001, na cidade de Ilhéus. O acusado ele fugiu do local, BA, ele fugiu do local alegando em depoimento medo de linchamento das pessoas que estavam ali, mas a prisão preventiva dele aí saiu e agora ele está em processo, né, de detenção aí, mas ele foi justamente com seus 2 advogados
E a gente vai estar aí apurando no decorrer dessa novela, né? Que na verdade, que se não fosse empresário, né, com certeza ele já estaria preso. Mas infelizmente aqui no Brasil, quem tem dinheiro às vezes está acima da lei. Mas espero que ele não esteja acima da lei. E ele Sim. cumpra aí com a responsabilidade de ter dirigido em alta velocidade e atropelado e matado uma jovem que estava só iniciando aí sua carreira e seus sonhos. E fugido do flagrante ainda, né? Usando esse motivo aí do lixamento que, pelos vídeos, eu particularmente não vi a população agressiva. Então é isso. E agora estamos aqui no estúdio com ela, que é a nossa entrevistada de agora, Suzy Souza. Ela que é escritora, radialista, administradora e produtora. Ela que também tem um projeto social. Bom dia, Suzy. Bom dia, já agradecendo o convite. E penso também a entrevista anterior, né? A gente vai linkar até um pouquinho, que tem um pouquinho a ver. Sim. Né, entra um pouquinho, são vários temas importantes sociais que a gente vai estar trazendo aqui. Nós é quem agradecemos a sua presença. Para iniciar, explica para a gente um pouco sobre o seu projeto social, como é que ele funciona. O projeto social tem a ver com um compromisso que eu fiz, né, de vida. Eu passei por uma depressão profunda, depois que passei por relacionamento abusivo, né? E, na verdade, eu vou colocar aqui, né, uma questão não de gênero, mas ela é uma questão social. Sim. Né? Eu acho que, enquanto a gente tratar como só questão de gênero, a gente não vai chegar a uma solução, né? E aí, quando eu estava passando esse processo, passei por depressão, né? Cheguei no ápice, assim, quando a gente chega nesse estágio. Uhum. E aí eu coloquei, assim, entre eu e Deus, né? Cheguei a um ponto, assim, que não conseguia, que eu sou cristã, né? Nem orar. Sim. Então, foi só lágrimas, e aí eu pensei, Deus, pedi para Deus, né? Me tirar daquela situação, eu já era comunicadora, né? Ou que ele me levasse. Né? Eu cheguei assim, eu estava no limite. Você já estava em um ponto, assim, em um estágio bem avançado. Bem avançado. E aí eu fiz, nesse momento, uma promessa entre eu e Deus. Se eu saísse daquela situação, de alguma forma, eu ia usar o que eu sabia profissionalmente, o que eu sabia, o que eu tinha de aprendizado até ali, né? E o que veio depois, que eu ia utilizar de alguma forma. E, na verdade, assim, eu convivi muito tempo em estúdio, mas passei situações, assim, que para mim foram traumáticas, né? Situações difíceis para mim. E eu não queria de jeito nenhum voltar a estúdio. Uhum. Então, quando eu consegui voltar, que eu morava em Curitiba, eu vim, né? E depois de 3 anos, assim, eu reconstruí toda a minha vida, já com filha, né? Pequena, de ano só, com a ajuda da minha família, mas como mãe, né? Claro, Sim, mas Não deixa de ser. sim. E aí, minha preocupação era montar toda a estrutura que ela precisasse, trabalho, e não sabia como eu ia cumprir aquilo que eu tinha colocado diante de Deus, né? E aí, depois de 3 anos, aí Deus começou a me lembrar daquela promessa que eu havia feito, né? Depois que minha vida já estava voltando ao equilíbrio, né? Vamos assim dizer. Com certeza. Só que eu não queria voltar para estúdio. Você estava com um certo trauma, né? Isso. Por que Suzy se deu, assim, esse repúdio, assim, de voltar para o estúdio? Eu não queria... Era como se eu quisesse algo completamente novo na minha vida. Eu não queria vincular nada que me ligasse Ao a passado. tudo que eu vivi no passado. Uhum. Então, eu não queria nada, e inclusive estúdio, microfone, nada. Aí foi que eu comecei a sentir, né, de Deus me cobrando algo. E aí eu lembrei, né, da promessa. Sim. E aí surgiu uma oportunidade de eu conseguir montar começar a montar, que ainda estava bem no começo, um home studio. E eu achava que era só gravar as mensagens que estavam vindo no meu coração. E eu achava que era só gravar e passar adiante. Na época era CD, né? Sim. Ainda. Porque evoluiu muito rápido, muito, né? a era não tem muito digital. tempo assim, não, mas... Mas a era digital avançou bastante, avançou de muito fato. rápido. E era CD, na época que eu estava com esse Projeto. Que era Mensagens do Pai, na época. Quando eu comecei, eu falei, acho que é por aqui. Aí, né, comecei a gravar as reflexões que vinham no meu coração, né? Sim. E aí, certo dia, uma amiga minha, Tânia, né, ela é fisioterapeuta, e aí ela ia fazer uma participação num programa de rádio. E eu fui, né, ela me acompanha porque ela queria muito que eu voltasse ao ar. E eu falei, não, eu não quero mais, né?
E até tinha feito uma participação em um programa de rádio a nível até nacional, mas fui por amizade a pessoa, né? Uhum. E foi meio assim. Mas aí ela falou, vamos, por amizade, fui. E aí, chegando lá, entreguei esse CD. Sim. Aí o pessoal da rádio amou o trabalho. E fizeram a proposta para voltar no ar. E aí Deus começou a me tocar. E nitidamente, assim, até eu pedi sinais, né? Sim. E coisas específicas. E se eu chegasse no rádio e ouvisse coisas específicas que era entre eu e Deus, e aconteceu exatamente daquela forma. Então eu entendi que era para voltar. E aí nasceu o Fé em Ação. Que, assim, tudo na minha vida, a minha marca, que eu falo de vida, assim, é a fé. Né? E foi através dela que eu consegui reconstruir. Eu tive um problema também no pós-parto, cheguei a 40 quilos, tive que fazer cirurgia, né? Foi um parto normal, forçado, né? Sim, a gente vê como a fé, né? A fé move montanhas, a Sim. fé ajuda, a fé renova. E muitas vezes tira uma pessoa, como o Suzy estava aqui falando, né? Ela passou por diversos traumas, diversas situações difíceis, já pensou, né? Inclusive desistiu de sua carreira, mas a fé tirou ela disso. E aí eu queria, Suzy, que você explicasse para o pessoal de casa como funciona o Fé em Ação. Aí o Fé em Ação hoje, que está retomando após 3 anos de pausa, porque minha filha passou problemas de saúde, aí foi uma luta fechar diagnóstico, né? E aí eu tive que ficar indo para Salvador, então eu, na última rádio que eu estive, eu sentei, né? E falei, eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque o nosso, eu costumo dizer, o nosso primeiro ministério é a família. Claro. Se a gente não está bem, né? Com a família, não está cumprindo o nosso papel, então a gente não pode ajudar outras pessoas, né? Então eu dei essa pausa, porque tinha que ficar indo e voltando para Salvador, surgiu a pandemia, né? Aí que estagnou mesmo e realmente não teria como voltar independente da pandemia. E agora eu estou de volta. E o Fé, ele fica no ar, né? Hoje é mais pela internet, né? Não é tanto como os meios de comunicações tradicionais. E através do Fé a gente leva a palavra de fé, não só do que eu passei, mas outras histórias de vidas inspiradoras, né? Para estar motivando as pessoas, para elas verem que realmente é possível, que se uma pessoa, e eu prefiro levar pessoas comuns, né? Sim. Viveu aquilo porque ela não pode, né? Porque a fé, a gente acha assim, tem pessoas que sentem até culpa, né? Eu não tenho fé suficiente, eu não sou merecedora porque minha fé é muito pequena. Mas a fé é um exercício, né? A própria palavra diz, ela é um exercício e é um dom que a gente pode pedir a Deus, né? Assim como a sabedoria. E é um exercício que eu procuro levar nesse projeto, né? Como exercitar a fé. Além disso, a gente está sempre levando também assuntos de utilidade pública. Está sempre vinculado a instituições, ONGs, que muitas vezes está ali naquela luta para fazer acontecer, né? O trabalho social e não consegue estar divulgando tanto. Então, é espaço aberto e um link, né? De campanhas para estar arrecadando o que ela precisa, ou então estar divulgando ações, né? Para que a pessoa possa ir, para estar orientando. Então, são várias áreas que a gente vai estar falando, porque eu falo assim, o milagre acontece, né? E eu sou prova viva de um milagre. Mas tem situações que a gente está num processo e existe um milagre instantâneo e o milagre que você vai passar um processo. A bênção que é instantânea e a bênção que você vai ter que lutar por ela, né? E aí, durante esse processo, a gente precisa do que Deus nos capacita, a inteligência humana, que essa aí a gente tem que correr atrás, né? E as ferramentas. Então, aí o projeto, ele procura dar os caminhos, né? Para a pessoa não andar em círculo, para depois descobrir onde é, porque muitas vezes eu fiz isso também, todo mundo faz, né? Se soubesse antes que tinha isso aqui, era mais fácil. A gente, né, costuma ver que é assim. Então, o que a gente pode estar passando para facilitar esse processo, né? Para dar um apoio de alguma forma nesse processo, a gente, né, traz também no projeto. E aí são várias parcerias, assim, que eu vou fazendo, na verdade eu falo a gente, mas não tem equipe, né? São as pessoas que Deus vai colocando no caminho. Claro. E aí tem os eventos também. O último evento que a gente fez foi no shopping, né? Foi voltado para cantores locais, que são cantores cristãos. Excelente. O quadro Levitas de Nossa Terra.
É levita porque, biblicamente, o levita ele não só canta, ele faz um trabalho social, né? Sim. Então, são cantores que não só cantam e têm talento e muitas vezes não tem espaço, né? Na mídia. E aí eu levo e as pessoas conhecem o trabalho dele social e a música. E tanto que eu prefiro a participação dos cantores locais. Embora tenha os cantores nacionais também, que eu já entrevisto, né? Até para chamar a atenção para o projeto. Eles são super abertos. Entrevistei já Regis, Danese, Eixa, vários cantores nacionais. São nomes bastante conhecidos aí no meio gospel, né? E aí eu sempre explico para eles qual é o projeto. Eles se empolgam, né? Assim, vão de coração, né? Fazer a participação para chamar a atenção para as outras coisas que o projeto está trazendo. Que são os projetos sociais, o apoio a cantores que eles passaram esse processo e sabem que é difícil, né? Claro. Para chamar a atenção para eles. Tanto que hoje a gente tem bastante vinhetas a nível nacional, embora tenha essa participação maior, o foco são essas pessoas, tá levando isso para as pessoas do outro lado também, sair um pouco dos estúdios, a gente faz também os eventos beneficentes, né, que o Fé em Deus breve está voltando. E aí é essa linha, né, eu auxilio a comunicação, que é o que eu aprendi, embora eu seja formada especializada e na área administrativa, né? Contabilidade gerencial. Quando você me mandou, eu Mas falei, eu fui para eita, outro lado. é a barra, várias profissões. E aí eu acabei atuando mais na área de comunicação. Sim, perfeito. Ô, Suzy, você falou sobre a sua questão aí, que você teve essa dificuldade também de voltar ao rádio. Você acredita que em algum momento também essa dificuldade de voltar ao rádio teria a ver também com a vergonha? Porque é muito importante a gente citar isso, porque a gente sabe que toda mulher que passa por algum processo, principalmente esse de agressão aí com seus parceiros, elas têm uma vergonha muito grande de contar para alguém, de denunciar, ir na delegacia da mulher e denunciar. E a gente precisa quebrar esse tabu, porque quem tem que ter vergonha é ele, e não a mulher. Porque Exato. assim, a mulher foi agredida. Então, assim, o caráter, o mau caratismo não veio da mulher, veio dele, entendeu? Sim. Então, é muito importante a gente quebrar essa barreira. E você sente que você também teve essa dificuldade também por causa da vergonha? Sim, inclusive está ligado ao lançamento do livro O Amor Me Libertou, que é um romance. A personagem se chama Rafaela, que muitas, eu acredito, muitas vão se identificar. Porque eu costumo dizer assim que é mais fácil a pessoa que está dentro entender de quem passou de dentro para fora. Porque, infelizmente, assim, é uma tentativa de ajudar, mas, assim, a mídia, em geral, ela passa uma ideia eu falo que a situação é muito mais profunda, muito mais complexa, né? E não é só a questão da vergonha, mas o medo também. Né? Porque, muitas vezes, a ameaça não só para a mulher, mas envolve filhos, envolve a família. Então, a mulher, naturalmente, ela tem aquele instinto de proteger quem ela ama. Então, ela fica preocupada com as pessoas ao seu redor, Sim. com os filhos. Principalmente então, quando se envolve filho, né? Sim. Quando tem filho na relação. Sim. Então, acredito que fique um pouco mais difícil também essa questão de procurar ajuda, né? Fica, Inclusive, ainda mais quando envolve... a maior parte, geralmente, tem filho em comum. Sim. Ô, Suzy, você acredita que muitas vezes, até mesmo pela religião, para poder servir, né, seguir os segmentos da Bíblia, muitas vezes a mulher ela permanece em um relacionamento abusivo para não se separar, não se divorciar, por medo até mesmo do que a igreja pode pensar, de como aquilo vai contra a religião, porque na Bíblia a gente sabe que casamento seria para a vida toda. Sim. Mas existem aí seus percalços. Sim. E se você passa aí por um relacionamento abusivo, desculpe, você não deve permanecer nele, pelo contrário, você tem que se libertar. Então, na sua opinião, você acredita que o fator religioso atrapalha a pessoa, às vezes, a sair do relacionamento abusivo por medo, né? De tipo assim, poxa, me casei, casamento é para a vida toda, agora vou divorciar. Com certeza, tanto que eu fiz questão de escrever esse livro, ele está mais assim na linguagem cristã, mas assim, independente de cristão, na questão social muitas vão se identificar, né, que é a vida, né? Sim. E eu fiz questão de fazer voltado também para o público cristão, porque infelizmente, né, as pessoas acham que vai estar contra Deus, né? Sim. E realmente, né, o casamento a gente luta, quando ele está dentro do que Deus permite, a gente luta. Uhum. Mas
até para Deus há limites, né? Com Sim, certeza. E com certeza ele não vai querer que a pessoa se torne um assassino e a outra pessoa se torne uma vítima, né? E a própria Bíblia, ela dá esse... É porque, assim, a Bíblia, ela é uma só, mas existe milhões de interpretações. Isso. Então, assim, o problema não está, eu costumo até dizer, na Bíblia ou em Deus, mas sim no homem que interpreta. Mas hoje a gente percebe que a maioria das igrejas, elas não aceitam. Até porque a Bíblia vai falar sobre que você tem total liberdade de separar-se caso houver a traição, mas também vai falar sobre coisas morais, tanto do homem como da mulher. Sim. E uma agressão e um possível assassinato vai ferir, Com certeza. com certeza, questões da Bíblia, que Deus, ele abomina. Então, assim, hoje a gente tem percebido que a igreja em si, ela não tem mais sustentado essa ideia de que ainda existe, claro, as exceções daquelas pessoas, principalmente quando é mais, acredito que quando é mais velhas, né, as Sim. igrejas com mentalidades Doutrinas, né, mais tradicional severas. e mais severa. e eles ainda permanecem ainda um pouco nessa questão aí. Mas eu percebo muito que a maioria das igrejas hoje elas não aceitam, inclusive elas sentam com as pessoas e falam, ó, a decisão é sua. Você Sim. separa se você quiser. Eu separaria. Exatamente. Então, Hoje é uma conscientização maior. Né? Com Sim, com certeza. certeza. A própria mídia também, né, tem mostrado muito que antes não falava-se muito em feminicídio, Sim. né, em Na época, agressões. inclusive, que eu passei, não. E Era hoje em bem dia a mais própria difícil. mídia já educa, né, as Sim. mulheres, elas terem essa percepção de que aquilo não é para ela, de que aquilo que ela está passando é um tipo de crime. Enfim, já que a gente falou bastante aqui do Amor Me Libertou, que é o livro de Suzy, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês do resumo, para quem está acompanhando ficar no gostinho e adquirir o livro. Rafaela, uma moça cheia de sonhos, mas se sente pressionada com o perfil da mulher moderna que o mundo passa e quem ela sente que é. Quando cede ao seu lado romântico, algo inesperado acontece. Entre diversas situações, ela sente que perdeu o controle de sua vida. E, em meio a isto, precisa de coragem e fé para tomar decisões antes que seja tarde demais. Suzy, quando foi que você começou a escrever esse livro? Como foi assim essa inspiração de fazer O Amor Me Libertou? Foi, como eu disse, eu estava no ar já esse tempo todo, Sim. mas esse era um tema que eu ainda não tinha trazido. E eu estava até, como a gente costuma dar testemunho, né, em uma igreja que eu tinha passado, falei por cima, assim, né, não quis aprofundar, até porque no meio cristão ainda estava meio fechado para isso, na época que eu dei esse testemunho, e uma pessoa falou, você precisa falar daquela parte, né, para ajudar outras mulheres. E eu entendi o quê? E aí eu lembrei de um propósito dessa época que eu fiz isso, né, que eu estava nesse processo. Foram 7 dias para mim conseguir sair dessa situação, estava no propósito de 1 mês. Sim. E nesse meio tempo, eu estava para desistir da vida. E aí uma amiga minha, muito voltada para Deus, eu não tinha contado para ninguém, ela falou, olha, você está querendo morrer, mas Deus falou para não enterrar esse testemunho com você. Então, o livro é uma forma de não enterrar o testemunho de superação que eu passei, né? A promessa, uma das promessas que eu fiz. E aí eu estou trazendo em forma de livro, estou aberta a palestras, né? Tá falando da situação, e o livro veio depois de muito tempo que eu passei uma situação difícil de novo nessa área. O passado acabou batendo, né? De novo, problemas em torno do que já tinha acontecido. E eu vi o quanto eu tinha amadurecido mais, né? Tinha compreendido melhor o que eu passei, porque eu costumo dizer, muitas mulheres que passam por isso, elas só vão se dar conta do que aconteceu depois. Porque muitas vezes o sinal já está lá muito antes na fase do namoro. Sim. Até no primeiro contato. E aí vem a questão que eu falo, é um problema social porque esses homens e mulheres também que têm relacionamento abusivo ao contrário, mas como a gente vê, mais tem, né? Não chega à agressão, mas é o psicológico, né, e o emocional. Mas é uma questão, assim, social. Porque se trata como normal. Aí eu costumo... a questão da mulher moderna Sim. que eu coloco, é porque a sociedade diz do empoderamento, mas eu não vejo como empoderamento você se colocar como objeto.
né? Você Exato. se pautar só na sua imagem e ser um objeto de desejo. Eu acho que a gente é muito mais que isso, né? E a gente tem muito mais a oferecer que isso. E aí essa imagem acaba estimulando o outro lado que precisa ser trabalhado no universo masculino, que é o sentimento de posse, né? Que embora digam que está mais evoluído, né? Que a sociedade evoluiu, mas tem essa questão de sentimento de posse, que até Deus que nos criou não concorda. Né? O casamento perfeito Exato. de Deus, o relacionamento perfeito de Deus, a mulher, a submissão é uma tradução mais próxima que a Bíblia achou, mas ela não quer dizer isso, ela quer dizer que a mulher está do lado do homem, ela reconhece que ele tem uma missão, um projeto de vida, e ela Todos fala... os dois têm, né? Todos Cada os um dois têm. completando o seu papel. Isso. A mulher não pode estar E a atrás, mulher o homem tem também também. não. Um do lado do E é um outro, do lado do cada outro. um fazendo sua função e tá tudo certo. Como em uma Isso. empresa. E aí a submissão que fala, não, estamos juntos. Quer dizer isso, né? Em resumo, na linguagem de hoje, estamos juntos. E aí as pessoas entendem errado até na igreja. Tanto que o índice de violência doméstica, ela é muito grande no meio cristão, por essa imagem, essa compreensão errada, né? E a mulher, ela tem que ser cuidada. Açaí. A mulher, ela tem que ser cuidada, né, pelo marido, de uma forma que a Bíblia fala que ele tem que dar a vida por ela, não tirar, né? Sim, Tem que dar a vida justamente. por ela, que é completamente diferente. Inclusive, os textos, né, eles estão juntos. Isso. O pessoal fala muito sobre essa questão da mulher ser submissa, né, que tem na Bíblia. A mulher ser submissa aos homens. Mas antes desse versículo, tem um dizendo, homens, amem as suas mulheres, a ponto de ser capaz de dar a sua vida. Como vida eu por amei a ela. igreja, né? E como Sim. foi que Cristo amou a igreja? Dando Dando a sua vida vida por por ela. ela. Foi muito importante isso, né? Você não só superou aí o medo, a vergonha, como você veio colocar isso, história, em um livro, em papel, para servir de orientação e também inspiração para outras mulheres, porque a gente sabe que o número de casos, inclusive hoje, se a gente for... Aumentou muito. Sim, e se a gente for ligar agora aí o pessoal que é responsável por receber as denúncias, com Sim. certeza tem um monte de gente lá ligando e dizendo, falando sobre denúncias de mulheres que estão sendo agredidas por seus parceiros. Você também escreveu um e-book. Sim, Né? o e-book é o Sarando Feridas, e esse é um outro livro, Nos Bastidores do Fé em Ação, que é esse projeto social. Então, que a gente acaba convivendo com pessoas que fazem o trabalho social, né, fazem um trabalho, tem uma história inspiradora de vida, e você acaba aprendendo muito. E aí eu falei, eu não quero guardar só para mim o que eu aprendi nos bastidores. Então, Claro. a forma que eu encontrei foi o livro. Foi o primeiro antes desse, né? Esse vai ter continuação. Inclusive tem Estela aqui, né? Que é uma das cantoras Uma das mais que eu famosas entrevistei. do mundo gospel. Isso. E ela, assim, nos bastidores me deu muita força, né? A gente conversou um pouco. E ela tinha, há pouco tempo, perdido o filho, né? Ela estava O Lucas, num momento, isso, com meningite, né? Sim. Estava numa luta, assim, e ela falou uma coisa que eu vivo também, ajudando outras pessoas, ministrando para outras pessoas, que a gente foi se curando. E ela da mesma forma, né? Ela disse que estou de pé porque o ajudar o outro parece que cura a gente, né? Sim. É uma terapia prática que faz toda a diferença. Tem muitas mulheres te procuram, aproveitando de antemão esse desabafo seu e até sua coragem. Muitas se identificam e te procuram, até mesmo para pedir conselho, para sair, ajuda. O Fé em Ação, ele também serve, né, Sim. como um apoio. Sim, de vários temas. Tanto que, às vezes, onde eu passo, fazendo trabalho, vou como profissional e como, né, à frente do projeto e me surpreendo com pessoas que me chamam no canto e a gente tem uma conversa, né, de vários assuntos. Tanto que eu vou estar trazendo a continuação do O Amor Me Libertou, Sim. que vai ser O Amor Me Fortaleceu. Porque, como muitas mães, no meu caso, né, às vezes passa esse processo aí, os filhos adoecem, né, já nascem com problemas de saúde, ou então a dificuldade de criar, o preconceito que existe, porque fala, você foi fraca, se fosse eu não teria passado por isso. Então, assim, e a gente ouve às vezes até de outras mulheres que a gente não esperava o julgamento, eu ouvi muito. E foi um dos motivos de eu escrever o livro, porque eu falo assim, não começou num tapa.
Começou num Sim, processo, com houve uma certeza. desconstrução, você perdeu muita coisa, não só emocional, psicológico, mas material. E você fica impossibilitada de várias formas de reagir, né? Então, as pessoas acham que não vai acontecer com elas. É. Mas é um problema social e é um problema que é uma caminhada que você vai entrando sem perceber. Como eu levei anos para entender o que aconteceu, né? E aí abala a autoestima. Eu tive que me reconstruir, né? Em vários sentidos. Fisicamente também, né? Você fica fragilizada. Quando eu cheguei no ápice da situação, eu estava pesando 40 quilos, com depressão, sem conseguir me alimentar com a comida na frente. Sim. Então, não é uma coisa assim simples como as pessoas acham, que é o que eu quero mostrar no livro, mas também não é impossível superar. Em algum momento você chegou a pensar em suicídio? Sim. Foi nesse momento que eu fiz esse compromisso, né, de tudo ou nada com Deus. Ô, Suzy, assim como o patriarcado, né, ele é cultural e estrutural, aqui não só no Brasil, na verdade, a questão da idealização do casamento para a mulher, ele ainda é muito cultural. Sim. Então, assim, ainda se cria a mulher para o casamento, ainda se cria a criança, né, a criança mulher, para dizer, você tem que casar, é um príncipe, você é uma princesa, não sei o quê. Aquela história toda, aquela novela. E a mulher, muitas vezes, quando ela está em um relacionamento, que o homem ele já tem essa questão do caráter agressivo, Sim. é perceptível. Inclusive, se a maioria de vocês que passaram por isso, depois for analisar anteriormente, você não conseguiu ver, provavelmente, porque tem aquela idealização do casamento ideal, do que eu preciso sair da minha casa, agora eu já estou crescida, então eu só consigo sair de casa se eu casar, né, se eu tiver uma figura masculina ali para sair de casa. Então a mulher ainda tem muito essa questão, mas provavelmente uma mãe, um tio, um amigo, provavelmente alguém sinalizou. Porque é perceptível. A gente percebe que quem está de fora vê. Consegue ver um detalhe que a gente, com um olhar assim, apaixonado, a gente não vê. Com certeza. E outro detalhe é que, como você falou da questão do príncipe, muitas vezes, muitas mulheres que eu sentei e conversei, e minha experiência, eles se mostram como príncipes. No início, né, eles inclusive. São, super assim, tudo que a mulher quer. Eles sabem ser essa pessoa, né? E eu percebo, inclusive, Suzy, que muitas vezes mulheres que passam situações de relacionamentos abusivos e agressivos é que o homem as culpam pela agressão. Por exemplo, bati aqui em você, mas isso é para você aprender. Sim. Isso é porque você estava olhando para o outro ali. Isso foi porque você não se comportou da maneira que uma mulher correta deve se comportar. Sim. Então, aquele homem, além de desenvolver a agressão naquela mulher, ele também faz o abuso psicológico, né? São vários tipos de agressões. Sim. Na verdade, começa com o psicológico, normalmente. O psicológico é o mais comum. Sim. E muitas vezes essa pessoa que está fazendo também acha que está certo. Acha, o problema sim. é esse, que ele acredita, por isso que eu falo, é um problema mais complexo. Estrutural, né? Para a gente é mais fácil assim, eu tenho um problema e eu quero visualizar em tudo, né? Até em outras situações. O meu problema é fulano, o meu problema é essa situação. Se eu derrubar isso aqui, então vai ficar tudo bem. Só que tudo na nossa vida é complexo. Por isso que a mensagem central, uma das mensagens centrais que eu levo no projeto é a gente que tem que começar a mudar para poder lidar e vencer os desafios, que são muitos que vão aparecendo, né? Eu tive um lá atrás, aí aparece outro na frente, aí mais na frente eu vou vencer aquele, mas vai ter outro porque a vida é assim, né? Tem aquela questão também da mulher, que também aí vem uma questão já de família, né, de criação, daquele pensamento de que se eu terminar com ele, eu não mereço algo melhor, aquela coisa de inferioridade. Sim. Né? E ele consegue deixar a autoestima da mulher ainda mais baixa ainda, de Sim. só eu vou te amar. Se Sim, você me largar, muito. ninguém vai te querer. Dependência E emocional. eu achei muito interessante o tema, né? O amor me título libertou, desse livro, antagônico. porque o amor me libertou. Porque quando eles falam que a maioria deles, né, que agridem, a palavra que eles mais usam é eu fiz isso por amor, eu te amo. E é muito interessante isso, porque você traz essa questão de não, o amor ele não faz isso. O amor não é isso que você está vivendo. Que está em Coríntios. Sim, o amor não é isso que você está vivendo. Eu posso disso, E a gente pode falar para você que está em casa, se você sofre, né, violência doméstica, com certeza ele vai
mostrar para você que tudo isso que ele faz é por amar você demais. O amor, ele não maltrata, ele não fere, ele não faz isso. E Suzy, ela traz isso nesse livro, o amor liberta, o que é muito diferente, o que é totalmente contrário do que da narrativa do agressor. Isso. Né? É muito interessante você trazer isso, e a Bíblia, ela traz isso, sobre a questão do amor que liberta, né? O amor de Deus. Quando você entende isso, sua mente, você não aceita nada... Ao contrário daquilo. Nada menos do que aquilo que Deus disse que você merece. E é muito interessante isso. Sim. Explica pra gente um pouquinho como que você teve essa sacada. Porque eu fui analisando tudo que eu fui passando, né? E quando eu fui escrevendo, é outra forma de terapia, né? Vamos dizer assim. E fui pedindo direção a Deus para colocar, porque eu queria algo diferente para as mulheres que passou. Como foi diferente para mim o processo de cura do que eu ouvia falar, né? E aí eu fui vendo que, como você disse, a gente foi criado buscando o príncipe, e eu estava buscando um tipo de amor que é o amor que nós humanos achamos que tem que ser. Idealizamos, na verdade, né? E no fim, o que me libertou foi o amor verdadeiro. Sim. Né? E aí eu fui entendendo o processo de você aprender a amar e o que é o amor. E aí você consegue se libertar dessa situação e de outras também, né? E o olhar do amor, eu falo, perdoar nem sempre é conviver. E o perdão é mais para a pessoa que libera o perdão do que quem é perdoado. Então, assim, o liberar perdão, para mim, me curou. Com certeza. E o perdão, ele funciona dessa maneira, né? Ele limpa de dentro para fora. Liberta. E isso tem a ver com amor. Tanto que eu vejo, assim, as pessoas que acabam agindo com agressão, com esse comportamento, elas têm um histórico, né, de sofrimento, tem a questão do caráter também, né, que a gente não pode tirar, mas tem um histórico cultural, social e o que a pessoa viveu, traumas, que acaba gerando toda essa situação. Por isso que eu falo, não é um problema de gênero. Enquanto a gente não buscar as raízes para tratar, vai continuar acontecendo. Né? Tá na forma como a gente cria nossos filhos, tá na cultura, tá minha mãe, o pai percebeu, o familiar, que aquela pessoa está precisando de uma ajuda profissional porque está com traumas e aí vai gerar uma sociedade adoecida, como a gente está vendo, que impacta não só a mulher, é o que as pessoas têm que entender, não é um problema da mulher, é um problema de todos, porque vai gerar impactos. Vai gerar filhos traumatizados, que vai machucar outras pessoas, fisicamente, psicologicamente, né? Pessoas que estão adoecidas, né? E vão trazer outros problemas em âmbito da sociedade em geral. Então, enquanto a gente não vê dessa forma, a gente não consegue solucionar o problema. E o homem, ele ainda é criado, né? E o homem, ele ainda é criado dessa maneira, para ser o alfa, para ser o forte. Sim. A mulher ainda é criada como o sexo frágil, Sim. né? Então, assim, enquanto a gente não abrir nossa mentalidade e começar com as crianças, né? Esse processo de reestruturação, a gente vai continuar vendo esses números subindo, inclusive. Sim. Inclusive, no canal eu falo, tem que é um dos vídeos que teve até uma boa aceitação, que fala da mulher empoderada na Bíblia. Aí eu falo, antes da gente ter essa ideia da mulher empoderada, Deus já tinha dado para nós o empoderamento. Inclusive, uma das passagens que deixou isso tão claro está em Provérbios 31, né? Que vai falar da mulher virtuosa. E ela trabalha, ela é empreendedora, ela é admirada pelo marido, ela é admirada pelos filhos, né? Então, é um empoderamento saudável, né? A gente tem visto, de fato, que cada vez mais tem mulheres à frente, né? Sim. Mulheres à frente de negócios, mulheres à frente da família, porque o machismo, ele é estrutural. Muitas vezes a parte até da própria mulher, o machismo. Isso. Eu não posso fazer isso porque isso é papel do homem. Ou até mesmo quando o filho quer pedir uma permissão, fale com seu pai. Como se apenas o pai tivesse a permissão, tivesse a voz da autoridade, sendo que não é assim. Por isso que é importante, né, a gente tocar nesses assuntos, falar a respeito, porque a gente vê aí que está se desconstruindo essas ideias. A gente vê no comércio, já existem mulheres empreendedoras, mulheres à frente de palestras, mulheres à frente, inclusive, de grandes reuniões, lidando grandes grupos de homens. Sim. Mulheres que são chefes, major, tenente-coronel. E isso é lindo que a gente vê como está avançando, né? O papel da mulher na sociedade. A mulher
não está mais sendo vista como sexo frágil. Tem muita coisa ainda para desconstruir, tem muita coisa. Mas aos poucos estamos avançando. E como a gente estava falando, né, inclusive das leis que asseguram a mulher de violência doméstica, você que está assistindo essa reportagem, se identificou, está passando por um problema como esse, denuncie, número 180. O que acontece após a sua denúncia? A mulher ela pode ser encaminhada a centros de acolhimento como casa, abrigo, cujo endereço será mantido em sigilo para a sua segurança. Muitas vezes a pessoa fica insegura de denunciar e o agressor vinha fazer algo pior. Mas você que se identificou com a situação e passa por isso, não tenha medo, denuncie. A sua voz ela pode mudar a sua vida e inclusive a vida de outras que passam por isso e podem se espelhar em você, na sua coragem para poder sair de uma situação como essa. Ô, Suzy, as suas palestras, elas são só no âmbito religioso ou você Não. também... Aí eu vou também como escritora, como profissional, né? Como eu Não, o costumo seu dizer, público, questão social. perdão, o seu público, normalmente, você faz só para o público religioso? Não, é geral. Tanto que muitas pessoas que acompanhavam o programa não eram cristãs, né? Sim. E porque é um programa assim que embora seja cristão, eu levo também muito a carga profissional que eu tive, né, ao longo de 17 anos, e isso uma experiência profissional, como produtora, né, como radialista, locutora e como administradora também, porque não deixa de ter um pouquinho esse olhar, né? Como eu brinquei com ela, é a Barbie. Cheguei a começar até profissões. jornalismo, mas aí minha filha foi esses 3 anos de intervalo. Sim. Eu cheguei a fazer o jornalismo ainda um pouco, né? Um pouquinho, ela é um pouquinho de tudo. Eu gosto. Quando foi que você percebeu que você estava em um relacionamento abusivo? E você falou, não, agora eu vou dar um basta nisso. Quase no fim. Quase no final. Foi mais assim... Foram quantos anos? 7 anos. Até por essa questão cristã, eu não cheguei a casar, porque na época eu me converti nessa situação. Sim. E não conseguia ir na igreja, mas assim, era a Bíblia. Por isso que eu falo a minha base, né, quando eu vou falar da parte Ele ia pra cristã, igreja ou só você? Tentou. Tentou, E aí, assim, a gente costuma... eu não cheguei a casar civilmente, né? Só morava junto. Só morava junto. Porque na época que eu comecei, eu não era cristã. Uhum. Então, assim, eu só fui perceber um bom tempo depois, até porque eu vivia muito isolada, né? Sim. Então, e na época não tinha muito debate sobre o assunto. Sim. Então, Era a questão do tabu, né? Isso. Falei. E foi Deus mesmo que me deu despertar. Forças também para poder sair, E força pra coragem, sair. né? E como você fez? Eu, como cristã, Sim. não tenho como dizer, né? Uhum. Eu fiz um propósito de um mês, de tudo ou nada com Deus. Eu falei, é tudo ou nada. Ou isso se conserta, ou eu saio, mas assim, não aceito. Você lembra do dia específico? Do enredo? Foi em dezembro, Deus falou para mim, você vai passar a virada do ano com a sua família. Uhum. E era impossível, porque ele não concordava com a separação por causa do filho em comum, né? E acontece muito, né? E eu estava num estado bem longe da minha família, sem ninguém, né? Sem vínculo, assim, familiar ou de amizade. E não estava chegando a um acordo. E aí foi, em 7 dias, um desenrolar, assim, incrível, né? Minha família, eu pedi para minha família comprar passagem, tomei a decisão, mas foi bem difícil, né? E aí 3 dias antes foi que aconteceu essa situação, que eu quase desisto da vida, e coloquei isso diante de Deus. E aí Deus trabalhou de forma que ele entendeu, aceitou, assim, né? Com certeza. Nesse dia específico, ele te agrediu ou não foi... ele tinha te agredido, um exemplo, um mês ou uma semana. Acho que um mês você não ficava tanto tempo assim sem acontecer os episódios, provavelmente. Nesses 7 dias, apertou mais. Mais do que... Mas o dia que você decidiu, ele tinha te agredido ou não? Foi um estalo que você teve de Deus? Mas tinha acontecido algumas coisas antes. Sim. E aí, minha filha estava pequena ainda, né? Quantos anos? Ela estava com 2,5. Sim. E aí ela é hiperalérgica. E asmática. Processo de formação de caráter. Isso. E aí eu percebi, assim, que como já começava a afetar o comportamento, né? E aí eu me olhei no espelho e falei, eu não quero que ela tenha essa visão de mulher. Esse espelho, né? Esse espelho de mulher. Eu não quero que ela pense
esse Lá na exemplo, frente, né, esse exemplo. Suzy? E conviva também até nesse meio, porque, consequentemente, afetaria o psicológico E dela. afeta, né? Já que nós entramos no assunto de sua filha, e você permitiu, né, que entrássemos nesse assunto, eu analisando o perfil de Suzy, pessoal, eu vi uma matéria que ela teve, né, em Sim. maio, sobre o atendimento domiciliar pedagógico. A sua Sim. filha, ela faz, né, ou fez uso desse atendimento. Está em uso ainda. Está em uso, Isso, pronto. Me conta um pouco sobre isso. Você me contou que a sua filha, na verdade, ela tem um problema de saúde, Aham. que foi por conta das violências sofridas durante esse relacionamento. Sim, a gestação foi bem complicada, né? Porque você fica no estágio de alerta, preocupação. E aí minha pressão, eu já tinha desenvolvido hipertensão antes da gestação, piorou, né? Tive pré-eclâmpsia, aí a pressão subia muito e eu lutava contra mim mesmo para me acalmar, para não fazer mal para ela. Era a minha última chance de ser mãe, Sim. que eu, na verdade, tenho problemas de saúde feminina que eu não tenho dificuldade de engravidar, hormonal, né? E a médica na época falou que eu estava muito abaixo do peso, estava com problema de saúde e que seria loucura ir adiante com a gestação. Sim. Eu já estava debilitada, né? Então, assim, a gestação, só a gestação em si já era bem delicada. E aí, durante o desenvolvimento dela, fetal, né? Ela nasceu já com os problemas de saúde, que com o tempo eu fui descobrindo mais. Nessa pausa de 3 anos, a gente estava com dificuldade de saber o que estava acontecendo com o coração, que ela apagava, né? Ela dava um sono e apagava, e a médica falou, não, isso já não é nem sono, isso é desmaio mesmo. Uhum. E como em Itabuna não tem cardiopediatra, hoje a gente tem assim que vem e volta, né? Uhum. Vem de Salvador, faz a consulta, volta, mas você não tem aquele cardiopediatra que está aqui no Inclusive, hospital. um absurdo. Uma cidade Sim. como Itabuna não tem um cardiopediatra. Sim, que muitas vezes uma criança nasce no hospital e precisa de um atendimento urgente, quantas vezes a gente não vê que, né, tem que correr para Salvador, às vezes não dá tempo. E aí eu estava nesse processo porque ela, na idade que ela está, ainda precisa do cardiopediatra. E fiquei inibindo, né? E aí descobri que ela nasceu com defeito na válvula mitral, que é mais aberta, e aí desenvolveu arritmia. E ela tem hipersensibilidade. Quando a pessoa tem hipersensibilidade a algo, é uma alergia muito forte, que pode levar à morte, né? Que tem o edema de glote, o inchaço, pode dar choque anafilático. E ela tem a poeira e ácaro. E tinha chocolate que Deus curou. Esse aí a medicina não tinha nem tratamento, porque a Sim. alergia alimentar, o único tratamento é você cortar o alimento. Exato. E ela tinha alergia a cacau. Eu ainda brincava, Oh. mas você com alergia a cacau na terra do cacau. Mas aí ela orou com tanta fé, assim, ela falou, oh, meu Deus, pelo menos já cura Chocolatezinho. o chocolate, que só com cheiro ela passava mal. Oh, gente. E aí, graças a Deus, passou, mas aí continua. A hipersensibilidade à ácaro e poeira, inclusive nesse momento de São João, né? Sim. Poeira, fumaça, ela está em crise, né, de asma. E aí ela está nesse processo de atendimento domiciliar, por quê? Quando ela ia para a escola, passava mal, aí a escola ligava, vem buscar, está passando mal. Não tinha um aproveitamento. Sim. E é um trabalho do município, mas é um direito, né? Você que é mãe, que tem um filho com problema crônico de saúde ou está em tratamento de saúde, né? Você tem esse direito de buscar no município, né? Através da Secretaria de Educação e solicitar o atendimento pedagógico domiciliar e hospitalar, quando a criança não tem condições de estudar em sala de aula. E o atendimento é maravilhoso. Utilidade pública aí, pessoal. Então, você aí que tem uma criança, um filho, né? Sim. Que passa por uma certa deficiência, algum problema no qual ele não pode comparecer ao atendimento presencial nas escolas, tem direito ao atendimento domiciliar pedagógico. Isso. Tem que procurar quais são os órgãos. Aí você vai em busca da Secretaria da Educação, você vai buscar formar um pedido formal, digitar ou em punho, solicitando e colocando quais são os problemas de saúde que interferem da criança estar na escola. É importante passar no médico antes para Isso, ter isso, tem que pegar o relatório médico. E aí eles vão até a sua casa atender seu filho, ou então está no hospital, eles vão atender no hospital, porque, por exemplo, minha filha ela sonha ser veterinária. Uhum. Então é importante sonhar para você ter forças para lutar. Com certeza. Manter o sonho do seu filho é parte do tratamento. Ô, Suzy, as agressões, elas começaram antes da gestação.
Antes. Você decidiu ter a gestação mesmo assim, achando que talvez iria Não. parar? Não. Foi não planejado, né? Foi não planejado? Foi não planejado. Inclusive, quando eu engravidei, eu estava planejando como sair da situação. Eu já tinha, né, planejado sair daquela situação, e quando eu vi, até porque, como eu sou estéril, né, eu não esperava. Aí, um dia eu estava passando mal, baixei até pronto-socorro, né, com a pressão, e já estava grávida, não sabia, foi descobrir com 3 meses, porque estava tendo sangramento, deslocamento de placenta. E aí, eu não esperava. Mas como um dos sonhos que eu tinha era ser mãe, na verdade eu estava planejando adotar. Eu falei, eu vou sair daqui, vou ajustar minha vida e vou adotar, já que eu não posso ter filhos, né? Mas aconteceu, e eu creio que foi permissão de Deus, porque foi o que me deu forças, mais forças ainda, né? Para não só sair, mas como superar e reconstruir a vida. Você acredita também que o fato de você se descobrir ali, né, no seu sonho, no seu maior sonho, né, de estar grávida, Sim. você decidiu permanecer no relacionamento? Sim. Porque você citou que você, na verdade, antes de engravidar, você estava pretendendo sair disso, né? Você já tinha essa noção da onde que você estava em um relacionamento abusivo. Sim. Então, a partir do momento que você engravidou, você acredita que depois de descobrir, né, que você estava ali grávida, você acabou permanecendo em vez Sim, porque veio aquela questão, né? Eu queria uma família, do então cultural, eu queria... da idealização. Isso, queria que desse certo. A gente não deixa de querer, né? Mas você acreditou que ele mudaria? Sim, por um período, sim. Mas, infelizmente, né? É uma decisão de cada um. Sim, sim, com certeza. E Isso aí sempre não acontece tinha das como... mulheres, por isso que normalmente os relacionamentos eles acabam durando tantos anos, né? Sim, Porque a mulher ela sempre tem aquela é expectativa. e esperança de que ele vai mudar, principalmente porque quando você falou que você não era da igreja, então você entrou na igreja. E quando se entra na igreja, essa Sim. expectativa ela triplica, Sim. porque você tem aquela questão agora eu tenho Deus como se antes não tivesse, né? Mas o pessoal que está A gente tem me essa ouvindo, ideia, eu acredito que esteja me entendendo. Porque quando entra na igreja, tem essa ideia de não, agora vai dar certo. Eu tenho um compromisso, né? É como também se Deus tivesse a obrigação. Deus, agora eu tô aqui, você tem a obrigação de consertar esse homem. Sim. E, inclusive, assim, eu não consegui ir na igreja por causa dos ciúmes, né? Mas, ciúmes, eu digo desconfiança, não sei dizer se era ciúmes. Sim. Ciúmes doentio, na verdade. E aí, não deixava de ter contato com outras pessoas cristãs, mulheres, que orientavam, não, você tem que lutar. Então, a gente costumava mais ouvir na época, né? Que você tem que lutar. Mas aí, Deus mesmo me ensinou que tudo tem um limite. Com certeza. Né? E foi Deus que me falou que a pessoa não era o que a pessoa queria, então eu tinha que sair. Que ele me permitia, né? Que eu sou muito... minha filha fala assim que, mãe, você é cristã de verdade. Você não deixa Deus por nada. Eu falei, não. Aí, esses dias, inclusive, acho que foi anteontem, você não deixa Deus por nada. Eu falei, não. E então eu tenho esse temor, né? Temor com amor. Não temor de medo, mas temor de amor. E Deus sabia que eu precisava, como na época não tinha esclarecido, né? Eu estudo muito a Bíblia hoje, né? Sim. E o que eu falo no ar eu desvinculo de doutrina. Por isso que eu falo que né? Você fala em fé sem colocar placas também. Isso. E aí ele me respondeu diretamente, não, você pode sair, porque isso não é permissão minha. Sim. Deus, se ele criou o homem, né, ali para ser amado por ele, como que as pessoas conseguem imaginar Deus contente em um relacionamento abusivo desse de agressão que uma mulher pode, o homem pode acabar matando a mulher? Como uma pessoa pode entender, né, que Deus esteja feliz com uma relação dessa e que Deus prefira que ela mantenha ali o casamento, a jura do casamento, ao invés de se separar daquela pessoa. Isso. E eu fico muito feliz que você acordou a tempo e você não se tornou mais um número, igual muitas mulheres têm se tornado todos os dias números negativos. E às vezes até quando a pessoa já está separada, né?
aquele vínculo que ele Sim. tem com o sentimento de posse. A gente vê muitas notícias. Muitas, A inclusive pessoa já até denunciou. feminicídio muitas vezes parte disso. E acredito que o medo das pessoas também denunciar Sim, é a segurança. Mas, isso. pessoal, não se apegue a isso, não. É necessário, né? Deus permite a lei também para isso. E o que foge da lei, como eu costumo dizer, Deus dá o livramento. Com Aí outro certeza. ponto que eu queria destacar aqui também para as mulheres. Sim. Muitas vezes, quando você é mãe, você se preocupa, mas aí eu não vou ter condições de criar meu filho. Quando eu saí só com a filha nos braços, pequena para criar. Tinha 2 anos? Tinha 2 anos e meio para 3. Foi em dezembro de 2012. Eu saí com ela, com a promessa de Deus, que nada ia faltar para ela. E aí eu saí só com algumas roupas minhas, e como mãe, né? Uhum. Peguei todas as... Porque eu fui de avião, e avião você sabe que tem um limite Sim, do peso, da né? bagagem, Da né? bagagem. E até porque eu mesma, como eu vi muita coisa, assim, né? De que eu não seria capaz, de que eu estava me aproveitando, coisas assim que você Sim. que você acaba ouvindo. E aí eu falei, eu faço questão de deixar tudo, né? E deixei tudo que eu construí ao longo daqueles anos, trabalhando junto, né? Fiz questão de retomar a vida do zero. Uhum. E crendo, que aí eu falo, é a fé de novo, né? Na minha vida, é minha base de vida, que ia dar certo. Então, que você creia que, através da sua fé, né? Você vai encontrar meios. E até hoje nunca faltou nada. Às vezes, assim, no começo do projeto social mesmo, eu me dediquei, eu não tinha renda, eu não recebi nada em troca financeiramente, mas não faltou nada. Teve até uma vez que uma amiga minha, eu tinha acabado de sair do programa, estava sem os lanches da escola, e pensei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, né? Para comprar os lanches da semana. No que eu pensei, o telefone toca. Uma amiga minha falou, vem cá que eu senti de te dar algo. E era perto da rádio, né? Passei lá, aí ela falou, ela ficou rindo, né? Foi uma situação até, eu falo que Deus tem humor, né? Sim. Uma situação engraçada, porque ela começou a pôr uns biscoitos para dar para minha filha na sacola. E aí o armário dela não estava nem com defeito. Abriu a porta e começou a cair. Olha Mais aí. coisas que eram coisas que ela gostava. E aí ela olhou para cima e falou, é para dar, né? Aí ela fechou e me deu. E não foi só para uma semana, foi para o mês todo. Então, assim, nunca vai faltar nada. Deus vai te dar, vai te capacitar. Hoje a gente tem muitas ONGs, instituições que oferecem cursos, né? E eu costumo dizer que a gente fala tanto emprego, mas hoje em dia, mais do que nunca, né? A gente não trabalha só com emprego, a gente pode empreender, a gente pode ser, né, um bom profissional. Você tem um dom que Deus te deu, com certeza, que aí você vai despertar, vai olhar para aquilo, vai aprimorar e vai conseguir dar conta. Ô, Suzy, você como palestrante, você percebe que um dos maiores medos das mulheres são justamente esse de, principalmente quando tem filho no meio, Sim. de sair e pensar, às vezes normalmente acontece delas não trabalharem ou trabalhar, mas a gente sabe que o salário aqui no Brasil normalmente dá para pagar aí o básico. Você percebe que o medo maior é esse de vou passar fome, eu vou Sim. levar para onde eu vou, o que eu vou Sim. comer, o que eu vou vestir. Então acaba se sujeitando ali a permanecer em um relacionamento abusivo por esse medo de eu não vou conseguir sem ele. Então assim, ele me dá pelo menos alimento, ele me dá uma casa. A dependência acaba- A financeira. dependência financeira. Se você percebe que um dos maiores medos é esse, e, Sim. inclusive, eu já te peço para falar sobre isso e já dar para as mulheres explicar a elas e falarem, não, aí, veja minha vida, eu consegui, eu fui lá. Eu poderia ter ficado lá e hoje me tornado um número, né? Mas Sim. eu decidi sair e conseguir, e hoje estou aqui mostrando para vocês que é possível, através do meu livro. A questão financeira, que na verdade está ligada à questão de materna, né? Porque não é só a questão do dinheiro em si, mas é a preocupação de ter o alimento em casa, ter o teto. E durante esse processo do relacionamento abusivo, normalmente as mulheres elas acabam sendo afastadas e se afastando das pessoas. Então ela não tem uma rede de apoio normalmente, né? Tanto que a minha família foi descobrir no último ano, Sim. né? O que eu vinha passando. Então, assim, muitas vezes ela já não tem aquela rede de apoio, que é uma Vergonha de coisa contar? importante. Vergonha de contar. Assim, ela não percebe na hora, mas fala assim, mas fulano não é legal, né? Começa um processo de afastamento. Sim.
e você perde aquela rede de apoio. Uhum. E aí a mulher fica insegura, porque as pessoas falam, mas também tem que ir atrás, batalhar, mas não é. É aquele processo que eu falei de desconstrução, baixa autoestima. Por isso que eu falo assim, é importante que ela busque, né, o apoio profissional, que busque um local que tenha um atendimento, né, voltado para mulheres, que vai ter essa rede de apoio que ela vai precisar, de acompanhamento psicológico, vai ter um acompanhamento para... muitos casos, assim, quando ela tem que sair de casa, não tem onde ficar, tem a casa de apoio, suporte, para ela dar uma respirada, né? Conseguir visualizar o que ela tem em mãos, o que ela pode fazer. Tem a questão também do medo de perder a guarda do filho, da questão financeira tá ligada também, porque aí pensa, se eu não tiver nem onde morar, não tiver como dar comida, eu posso perder a guarda do filho. Exato, né? Até porque a justiça, ela pondera muito isso. Isso. Aí há toda essa preocupação, mas buscando essa rede de apoio legal, se não tem a rede de apoio, né, familiar, e mesmo tendo, né, você vai ter esse suporte. No meu caso, na época ainda não tinha, mas, assim, Deus foi orientando, né, e eu fui me recuperando. Inclusive, eu demorei anos para conseguir dormir a noite toda, porque eu acordava achando que eu ainda estava... Eu não enxergava onde eu estava, eu enxergava que eu estava lá ainda, com os olhos abertos, assim, o trauma, né? Então, é um processo que vai durar aí, talvez, um ano, alguns anos, mas vai passar. E é libertador, né? Como é o seu projeto Fé em Ação. Sim. Eu quero parabenizá-la, agradecê-la pela entrevista, dizer que você é uma mulher incrível, seu papel social com Fé em Ação é algo, assim, realmente inspirador, e eu acredito que ajuda e vai continuar ajudando muitas pessoas. Você, mulher, que assistiu essa entrevista, se identificou com as falas de Suzy ou está passando por esse tipo de problema, o número para denúncia é 180. Suzy, pode deixar suas considerações finais. Eu agradeço muito, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Eu agradeço a oportunidade de falar, que como eu falei, é um propósito que eu coloquei diante de Deus, né? E levou 6, 7 anos para tocar no assunto, mas foi no tempo certo, que eu estou amadurecida e que você aí do outro lado vai ter mais suporte hoje, né? No que fugir da legalidade, confie que Deus vai dar o livramento, como me deu, que eu estou aqui, né, de prova para você ver que é possível, e que você tenha força e coragem, e o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Vá buscando esse suporte, né, que é necessário, porque a gente fica realmente fragilizada, para você lembrar de quem você é, né, isso é muito importante. Fala o arroba para quem tem interesse em chamar para fazer alguma palestra. Sim, aí ou tem número também. Tem o Instagram, que você pode estar seguindo lá, entrando em contato também. É Fé com Suzy Souza. Tem o canal Fé com Suzy Souza também, que tem alguns materiais lá, se você quiser assistir, né? Ótimo. Eu gosto de fazer muita coisa voltada para mulher, tem alguns específicos para mulheres, né? Inclusive, eu estou lá com um especial 5 formas de alcançar bênçãos, que é coisas que eu vivi e outras pessoas viveram, coisas bem práticas. E tem o meu WhatsApp, para quem quiser estar entrando em contato, para palestras, para livros, né? O livro também você pode estar encontrando e encomendando através da internet. Tem nos principais sites do Brasil e do mundo. Não está só no Brasil. Qual é o tá no número do mundo todo. WhatsApp? O WhatsApp é 73988826546. 7398842 73988826546. Obrigada, viu, Perfeitamente. Suzy? Eu que agradeço. E parabéns, viu? Obrigada. Pela sua coragem e Obrigada. determinação aí em se tornar exemplo de que é possível se libertar de uma Sim. situação dessa. Se libertar e ser feliz de novo. Com E às vezes certeza. até mais. Que eu sinto alegria até de ir no mercado, assim, na liberdade. E eu creio que você vai conseguir também aí do outro lado. Vamos agora com Rafa Gandini, diretamente da capital. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele... Ah, coisa boa. Você já viu que eu tô aqui, ó, Rafa? Cheio de franjas. Já tô no clima. Isso, eu vi hoje logo cedinho no seu Instagram, você dizendo que só faltou o chapéu. E realmente, pra mim também, só faltou o chapéu. Inclusive, mas mentira, eu tenho um chapéu. Mas meu chapéu tá mofo puro. Sabe o que é que eu tô de longe, que eu tô de rinite atacada? Não tem condições de eu ficar perto disso aqui. Já bati vinagre aqui pra tirar, mas ó, fique lá.
São 2 anos sem o bichinho ver um São João, né, minha gente? Então, assim, 2 querendo ou anos. não, vou dar o desconto. Olha só, quero abrir hoje, dia 24 de junho, mandando um beijo para minha querida avó amada, que eu amo demais, que está fazendo aniversário hoje. Dona Aide, um beijo para a senhora, que Deus lhe abençoe, que tenhamos muito mais anos de vida juntos, que eu agradeço apenas ao universo e a Deus, a Nossa Senhora, todos aqueles entes espirituais, espíritos de luz que me permitiram ser seu neto e que a senhora fosse minha avó nessa vida. Então, um beijo, feliz aniversário. E assim que eu começo o nosso 24 de junho, que não tem coisa melhor, pós-pandemia. E para você que não tem sua avózinha, o que perdeu nessa pandemia, meu abraço, meu afeto e meu carinho. Olha só, vamos lá, que ontem eu estive no Parque de Exposições. Meninas, cadê as meninas? Eu gosto de ver as meninas. Não dá pra ficar sozinho aqui, não. Eu gosto de ver elas. Cadê elas? Estão onde? Eu fui ontem lá no Parque de Exposições. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Aliás, eu não vou falar, não. Porque só de imaginar que hoje tem de novo, eu já fiz... Olha, para começar as nossas entrevistas de hoje, eu vou abrir nada mais, nada menos do que eles. Meus amigos queridos, que eu amo, que é Luizinho, Lúcio e Neto. Eu tô falando de Trio da Ruana, que bateu um papo exclusivo com a gente, diretamente daqui de Salvador, do Parque de Exposições do São João da Bahia 2022. Fala, turma! Olha só, tô invadindo o camarim dessa banda que eu sou apaixonado. Eu anunciei... Ele tá entrando. Tá entrando. Eu anunciei que eu estaria com eles na semana passada, mas não deu. Minha rinite atacou e hoje eu vim atrás dele. Trio da Ruana, Luizinho. Eu fiquei te esperando. Eu tô aqui desde sábado passado te esperando. E tu chegou hoje. Gente. Mas obrigado, Rafa, pelo carinho. Satisfação imensa em estar fazendo a abertura desse São João aqui da Bahia. São João grandioso. E nós lá do sul da Bahia. Você também tem um pezinho lá, né? Eu sou de lá, né? É isso. Não, eu pensei que você era daqui, foi pra lá, mas... Você é de lá e veio pra cá. Eu sou de lá e vim pra cá. Mas isso acontece com muita gente, principalmente muita gente da comunicação, da TV, da rádio aqui da capital. Tem muita gente lá, aqui. Agora me diga uma coisa. A gente fica feliz com isso. Me diga uma coisa, você mudou logomarca, você lançou música nova. Sim. Mas continua com a mesma essência do Trio da Ruana, não é isso? É isso. Quando a gente fez assim, ó, Trio da Ruana de cara nova, as pessoas falavam assim, vai mudar o cantor, vai mudar o tecladista, vai mudar o guitarrista, vai mudar o saxofonista. Não mudou nada. Mudou só a questão do vestimento da banda, da questão, a logomarca. A gente mudou a marca, porque a marca do Trio da Ruana completou esse ano 18 anos. Então, há 18 anos atrás, quando a gente produziu essa marca, era uma marca bacana para aquele ano, né? Mas hoje em dia é tudo diferente. E diga uma coisa, e o jargão de vocês, o sistema é bruto? Continua tudo isso? Porque se não tiver isso... Eu continuo bruto. E Bicuí tá chegando. Bicuí amanhã, eu acho que eu não vou conseguir nem dormir. A gente já vai pegar a estrada agora para Bicuí. Eu não vou conseguir nem dormir. A galera já fica perguntando, tu vai entrar de quê? De helicóptero, de avião, de... Não, peraí. Tirolesa, de Toda vez que eu vou lá pro Brega Light, você inventa uma loucura, velho. Mas esse ano nós não inventamos nada. Mentira. Vou fazer que nem aquela menina do YouTube, mentira. Sério? Mentira, tu vai chegar de Aquaman, de qualquer coisa. Tu vai levar o mapa e Bicuí. Eu vou chegar simplesmente calmo. Não é sem nada, eu vou falar alô. Vocês acreditam? Não, peraí. Alô, Brega Light, alô, Bicuí, boa noite. Vocês acreditam? Peraí. Tem um pessoal aqui no camarim. Vocês acreditam, minha gente? Pois é. Eu não acredito. Porque então agora eu virei mentiroso, Rafa? Não, calma. É estratégia de artista para deixar o suspense para o povo. É sério. Não é possível. Sério. Não vai ter nada. Essa matéria vai começar às 11 horas da manhã. Sim. E o que acontece é que lá você vai tocar que horas? 8 horas da noite. Então pronto, você que está acompanhando já entendeu, vai ficar ligado. 8 horas da noite. Porque, você já chegou de helicóptero, não foi? Ou não, ainda não? Não, eu joguei dinheiro, né? Eu distribuí mais de 3 milhões em Bicuí uma vez. Eu não tava lá. Sem brincadeira, foram mais de 3 milhões. Até hoje eu me arrependo porque toda a minha fortuna foi embora lá. Você tá falando sério? Sério. Você jogou dinheiro de verdade? 3 milhões de reais. Mentira. Eu joguei 3 milhões de reais. O povo de Bicuí até hoje comenta que não chovia dinheiro. Eu falei, é isso mesmo. Meu Deus. Aí outra vez que eu fui, você chegou com aquele guincho, que eu não sei o que era aquilo. Eu já cheguei de guincho, cheguei com
Já cheguei de rapel. Foi, eu lembro de tudo disso. E eu- Agora você acha que esse ano, pós-pandemia, 2 anos, neguinho, sem Brega Light, você vai chegar andando... Não, mas é sério. Não, para. Quando essa de rapel, eu fui fazer o teste antes. Quando eu fiz o teste, me jogaram com 40 metros de altura, pendurado. E eu falei assim, não, eu não vou fazer isso não, velho. Não aguento. Eu mandei me descer, desce. Aí Lúcio chegou pra mim e falou assim, velho, a única coisa que a gente tem pra fazer é isso aí. Aí eu parei pra analisar, eu com medo, aí eu falei assim. Aí eu tive um pensamento, eu falei, pô, quando eu toco no Brega Light, eu tomo todas. Então, quem bebe não tem medo de nada, né? Eu falei, eu vou estar naquele jeito. E assim foi. Quando eu subi no guindaste, ia me arremessar lá pro alto, para depois eu descer de rapel. Sim. Aí eu desci, bota mais alto, mais alto. Ó, sabe o que eu gostou da gente E assim foi. de entrevistar os amigos? É que a gente calibra o braço para entrevista de 1 minuto e 30. Mesmo? A Tem quanto entrevista já tempo já tem aí? 5 5 minutos. minutos, é. Meu braço já tá aqui assim, calma, Mas eu Rafa. pensei que tinha muito mais. Porque tá tão bacana. Tá tão bom. E é bom te ver. É bom te ver E saber demais. que você tá fazendo um trabalho bacana aqui, trazendo informação. Eu tô acompanhando, eu sou seu seguidor. Eu sei, eu vejo. sou Quando eu seu vejo o seguidor. Luizinho no meu story, eu falo, sou, gente, eu tô eu sou seu importante. seguidor e torcedor também, porque a gente torce pelos amigos, você é super muito competente. muito obrigado. E eu sei que você levanta a nossa bandeira. Claro, lógico. Sempre. Lógico, Sei claro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado. Feliz São João. E olha tudo só, bom. vocês... Quer ir pro Brega Light? A gente vai sair agora. O Buzu tem que... Mas faz isso comigo não, Quer porque não? minha cachorra tá em casa, tadinho. Se não fosse minha cachorra, eu ia. O quê? Valeu. Eu quero ver essa É isso. loucura dele entrar. Amanhã que eu gritar, alô Brega Light. Vocês estão Boa vendo? noite. Ó, vocês estão vendo que é mentira, né? Vai ser assim. É mentira. Tá aí então, Luizinho, coisa boa, adoro Luizinho, um beijo pra toda a turma do Trio da Ruana, foi bom demais encontrar vocês e hoje ele vai estar no Brega Light, vocês viram aí, né? Ele disse que vai chegar, alô Brega Light, vocês acreditam nisso, minha gente? Claro que não, né? Mas eu quero ver o que é que ele vai aprontar nesse ano de 2022. Um beijo, Luizinho, e tô esperando pra saber de verdade o que você vai aprontar no Brega Light esse ano. E segunda-feira a gente mostra aqui. Eu também bati um papo, claro, com o Xande do Harmonia e perguntei a ele, Xande, qual a sua expectativa para cantar em Itabuna, já que ele vai estar no Itapedro e também vai estar em Ilhéus, na região sul, fazendo esse show. E olha só o que ele respondeu pra gente. Galera de Itabuna, turma de Ilhéus, a expectativa é altíssima. Todo palco que a gente está subindo, está sendo assim Está sendo muito intenso. Depois desse tempo aí que ficamos sem ver nossa galera, sem fazer show, aí pode ter certeza que a entrega está sendo 10 vezes maior, a vontade de cantar, ver a turma está sendo bem legal e não vai ser diferente aí na região. Pois é, ele tá chegando no Itapedro, tá chegando em Ilhéus também, a gente bateu esse papo, Xande que fez um super show ontem, né, maravilhoso, e claro que a gente não poderia deixar de bater um papo também na coletiva de imprensa com ela, Cláudia Leite, minha musa que eu sou apaixonado, vou rasgar a seda aqui agora, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, que mulher educada, que mulher maravilhosa, de energia boa, que ser humano de luz, Claudinha, vem pra tela da TV aí comigo, vai lá. Ai, gente, eu sou Cláudia Leite. Esse ano eu tô fazendo 20 anos de carreira. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Eu acho que a gente tá muito feliz, né? Porque a gente tá vivendo um momento assim de retomada. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira. Eu vou lançar essa semana uma surpresinha pros meus fãs. Encabeçada por Dengo Meu, que é a música que eu acabei de lançar. Tem uma semana, o clipe tá lindo. Com participação de Luiz Alves e Juliette. Se ainda tem um pingo de saudade no teu peito, e se ainda tem amor, a gente pode dar um jeito. Então volta ligeiro pra mim, que tal voltar ligeiro pra mim? Dengo Meu, se ainda não me esqueceu, diz que volta pra mim. Mas vocês já ouviram, né, todos, né? É bom, a fazer o dever de casa. Eu tô me divertindo muito, assim, com tudo que eu tô
preparando, estou vendo coisas minhas de 20 anos atrás que fazem toda a diferença nesse momento da minha vida. E é muito bom quando a gente vê as coisas se encaixarem. Eu acho que essa é uma mensagem muito especial e importante assim para disseminar aqui. Por mais que as coisas sejam complicadas e difíceis na vida da gente, em todos os momentos, pequenas e grandes, para uns maiores que para outros, a gente não consegue explicar. Tudo tem uma explicação e tudo tem uma conexão. Eu acho que esse é um balanço que eu faço dos meus 20 anos de carreira. Hoje eu vim para fazer festa junina, porque cantor baiano sabe fazer festa junina. A gente vai fazer festa junina em cima do palco. Eu vou pular muito, me divertir muito, como se eu estivesse numa roça assim agora, celebrando meus tempos de criança. Ai, gente, eu sou Cláudia Leite. Ô, coisa boa, minha gente. Volta aqui comigo, Cassinho. Olha só. Isso aí, então, bate-papo com Cláudia Leite, Xande do Harmonia e também um bate-papo super especial com os meninos Trio Juana. E assim foi o primeiro dia do São João da Bahia 2022, que está acontecendo no Parque de Exposições e também está acontecendo lá no Pelourinho, viu, minha gente? Não é só no parque, não. O Pelourinho tá lotado, como fala no bom baianês, socado de gente. Então, a gente hoje vai ter lá também no Parque de Exposições, olha só, hoje tem Dorival Dantas, Jorge Mateus e muito mais. E claro que a gente vai estar lá presente, entrevistando todos eles e batendo papo. E na segunda-feira a gente mostra tudo aqui para vocês. Meninas, e aí, gostaram? Claro, né? Para quem gosta de... Adoramos. A gente só não gostou mais porque não era a gente que estava lá, né, Caroline? A gente ficou no gostinho aqui. Pois é, vamos organizar para a gente fazer um complô da TVI aqui em Salvador, viu? Todo mundo, fazer um programa direto daqui, viu? Bora subir essa hashtag aí. Agora a gente também vai deixar você no gostinho logo logo, né? Cobrindo aí o Itapedro. Pois é, vai ter o Itapedro aí. E é isso. Olha, meninas, um beijo para vocês. Eu estou de volta na segunda-feira. Agora eu vou descansar um pouco, porque eu cheguei 3 horas da madrugada. Nem dormi direito, já acordei, já tô aqui e vou descansar um pouco, porque hoje começa mais cedo, hoje começa às 16 horas lá no Parque de Exposições, então tem que estar aqui com uma energia toda em cima, porque Jorge Mateus, meu filho, se você já sofreu de amor, você pode ter certeza, você vai chorar. E hoje a intenção... eu acho que hoje eu vou chorar. E não vai ter tá jeito. Certo então, Gandini. Até quem não sofreu chora. Um beijo. Bom São João. Fiquem com Deus até segunda. Para vocês também. Semana, também. um bom São João e até segunda. E você aí que acompanhou o programa, eu agradeço a audiência e quero dizer que quem não pegou o programa do início vai ter reprise às 13 horas e também às 18 horas. Quem vai pegar a estrada para viajar hoje, pessoal, cuidado, não beba, se for beber, não dirija, redução de velocidade, cuidado com ultrapassagem, cuidado também com copo nas festas, pelo amor de Deus, e um bom São João, curtam bastante, ótimo final de semana, bom feriado, Ana Rie. Inclusive, não só você que está indo para a festa aí, vocês, que muita gente também foram viajar com suas famílias, então, prudência no trânsito, novamente, bebida não combina com direção. Então, prudência, porque a gente não quer dar notícias ruins aqui, pós festas juninas. Então, muito obrigada pela companhia. Segunda-feira, a partir das 10 horas, estamos de volta. E agora você fica com o Alerta Cidade com o Denilton. E um agradecimento especial ao nosso parceiro Jornal à Tarde. E só relembrando o nosso canal TVI News Brasil, que é o canal do YouTube, o aplicativo TVI Play e pela nossa querida TV a cabo TVC 36.2. Um excelente São João a todos, boas festas e quem está em casa, excelente São João também. Abraço!